Nós conversamos com o Rogério. O Castilho. Era o professor Rogério Castilho. Rogério Castilho. Castilho! O Rogério Castilho é muito bom. Parabéns, Rogério. Professor Rogério Castilho. Rogério Castilho é... Professor Rogério Castilho. Rogério Castilho. Professor Rogério Castilho. Rogério Castilho. Rogério Eduardo da Silva Castilho. E o professor e palestrante Castilho. Rogério Castilho. Rogério Castilho. Rogério Castilho. Rogério Castilho. O Rogério Castilho. O Rogério Castilho. Professor Rogério Castilho. Rogério Castilho. Professor Rogério Castilho. Rogério Castilho. Oi, Rogério. O Rogério Castilho. Isso é uma fera. Então, você viu aí, ele é um homem muito famoso no meio mundial, em termos da PNL, da hipnose, da reprogramação mental. Ele é o meu mentor e eu convidei ele para a gente ter um bate-papo hoje para falar sobre a hipnose. Hipnose, PNL e reprogramação mental para o amor. Será que dá para ter amor e dinheiro e se hipnotizar para conquistar os dois? É o tema que nós vamos tratar hoje com ele, o nosso professor, o grande maestro Rogério Castilho. Ô, salva de palmas para ele. Vamos lá, meu mestre. Muito grato pelo convite. Prazer, uma honra estar aqui com você. Estou à disposição para responder o que eu souber, o que eu não souber eu invento. Brincadeira. Estamos aqui para bater papo e discutir. Vamos, vai ser polêmico, professor. Professor Rogério, primeira coisa que a gente viu aí é o Silvio Santos, o Gugu, a Hebe, né, o pessoal, a Ana Maria Braga. Então, todo mundo quer saber primeiro, quem é o professor Rogério Castilho? Que eu tanto falo nas minhas redes sociais, que eu mostro as mentorias com ele. Quem é o professor Rogério? Eu sou um sobrevivente, eu sou um vencedor. Todos nós, se estamos vivos, é porque nós somos vencedores, né? A gente já começou a vencer na corrida dos espermatozoides, a gente venceu a gestação, a gente venceu o parto, a gente venceu a primeira infância, a gente venceu a adolescência, a gente venceu... Estamos vencendo todos os dias. Eu sou um desses, eu sou um vencedor. Eu tive uma infância boa, na minha infância foi boa. Ainda dava para brincar na rua, jogar bola, correr, pé no chão e tal. Hoje em dia, enfim, eu tive uma infância boa. Tive uma adolescência mais ou menos, depois a minha família, a minha vida socioeconômica caiu muito. Eu fui morar na favela, em alguns lugares chama de comunidade, né? Morei em favela, barraco de madeira, chão de terra. Mas desde sempre eu tive acesa assim, uma chama de que a vida não era só aquilo, que era possível ter mais. E eu olhava do outro lado da rua, eu morava no barraco de madeira, e do outro lado da rua era casa de tijolo, casa de alvenaria, e eu falava, por que lá é de tijolo com telhadinho e não molha dentro e o meu é todo estragado? Eu quero uma daquela também. E sempre gostei de ler, tô falando isso lá nos anos 80, não existia internet. Então, para ter qualquer tipo de conhecimento, tinha que ir numa biblioteca pública, nem tinha dinheiro para ir numa livraria e comprar um livro. Eu ia na biblioteca, pegava emprestado, e lia os livros e falava, será que dá para fazer isso? Para revolucionar a cabeça da gente, para conquistar as coisas? Será que é possível isso e tal? E eu fui experimentando e faz aí uns 40 e tantos anos que eu estou tentando e está dando certo. E como é que o senhor se tornou tão famoso? Quais foram as ferramentas que o senhor utilizou, que o senhor ensina para as pessoas? O que é que faz o professor Rogério Castilho ser professor? Ser um mentor de pessoas? Eu sempre quis trabalhar em rádio. Quando eu era adolescente, eu ouvia rádio direto, eu queria muito trabalhar em rádio. E, morando na favela, eu lia jornal. Lendo jornal num domingo tinha um anúncio. Lembro até hoje do anúncio, era assim, textos de humor. O título. Precisamos de redatores de humor, tal, trazer o material, assim, ligar para fulano de tal. Eu liguei, agendei o horário, peguei meus textinhos, fui na biblioteca pública, que eu nem tinha máquina de escrever, não existia computador em casa. Peguei lá as piadinhas, bobagens que eu escrevia, fiz o textinho, botei na pastinha, fui na rádio. Cheguei lá, era a Rádio Cidade, na época era número 1 de audiência. E até quando eu cheguei, assim, que eu vi a placa, eu travei, falei, não dá para mim, isso é muito... Sou um faveladinho, imagina, não dá não. E fiquei naquela, não, vou embora, não é pra mim, vou embora. E uma parte dizia assim, pelo menos vou entrar e conhecer a rádio. Nunca mais eu vou voltar aqui, então... Aí entreguei meus textinhos lá, gostaram. Me chamaram pra trabalhar. Então eu entrei na rádio assim, fazendo piadinha, fazendo humor, fazendo brincadeira. Dali o Gugu ouviu minhas palhaçadas no ar. Castilho, você é muito divertido, Dá pra fazer isso na televisão? Falei, dá. Não dava, mas eu não ia falar não pro Gugu. Fui fazer umas gracinhas na TV.
Silvio Santos gostou. Mas olha só, você é muito bom e você quer trabalhar comigo? Eu fui trabalhar com o Silvio. E foi assim. Eu entrei na rádio, da rádio eu fui pro Gugu, do Gugu eu fui pro Silvio e fiquei 22 anos em televisão. Isso é o que eu fiz, né? Mas eu acho que a sua pergunta é como eu fiz isso, né? Como é que eu saí da favela pra... A pergunta é o que é que o senhor passou a ensinar? Como o senhor se tornou esse mestre em PNL, hipnose, que o senhor deu cursos aí no mundo todo? Como é que o senhor chegou a essa maestria nessa ciência? O que é que lhe chamou para essas ciências? Dei curso em 6 países de 3 continentes. Desde sempre eu gostava de ler, aprender e ensinar. Então tudo aquilo que eu lia, que eu aprendi, eu falava, cara, eu preciso contar para alguém, preciso contar para os meus amigos, eu preciso ensinar. Eu sempre tive essa vontade de compartilhar conhecimento. Era interessante. Eu lia os livros, lia os negócios, ia pra rua, jogava bola, a gente jogando bola. Aí dava uns 10 minutinhos pra descansar, tomar uma água, eu começava a contar pros caras o que eu li. Você sabia que se você fizer assim, sua memória melhora? Se você fizer não sei o quê, sua criatividade aumenta? E uns caras gostavam, outros achavam muito esquisito aquilo. Eu ia em tudo que era palestra gratuita, não tinha dinheiro pra pagar. Tudo que era palestra gratuita eu ia, tudo curso baratinho ou grátis eu fazia. E fui aprendendo, fui acumulando conhecimento. Quando eu entrei na TV e as coisas começaram a melhorar, aí eu fiz cursos mais estruturados, cursos mais longos, cursos mais sérios e tal. E fui ficando bom na coisa. E continuou essa vontade, isso não é só pra mim, eu preciso compartilhar isso. Aí comecei a fazer pequenos atendimentos, pequenas intervenções, pequenos que eu falo tirar uma fobia, ajudar uma pessoa com insônia, parar de fumar, emagrecer e tal. E dá para emagrecer, professor? Dá para parar de fumar, tirar uma fobia, medo de alguma coisa? Dá para fazer tudo isso com hipnose? Muito simples fazer isso. Sabe por quê que é simples? Porque ninguém nasce com medo de nada. A gente nasce só com 2 medos. Medo de cair, medo de barulhos. Só. Todos os outros medos são ensinados. Se você botar uma cobra num berço, uma cobra não peçonhenta, não faça em casa, não recomendo. Mas uma cobra que não tem veneno, você botar no berço em cima de um bebê, ele vai brincar com ela igual ele brinca com um boneco. Ele não sabe nem o que é aquilo. O adulto vê uma cobra, meu Deus, uma cobra, uma barata, o sapo, não sei o que lá. A gente aprendeu a ter medo. Se o cérebro aprendeu a ter medo, ele pode aprender a não ter. É muito simples. Ninguém nasce fumando, ninguém nasce gordo. Fica por causa de hábitos. É só mudar os hábitos. E para mudar o hábito, precisa mudar o modo de pensar. Foi isso que eu fiz comigo. Eu morava na favela. E já visitei 18 países. Quando eu morrer na minha lápide vai estar escrito assim, da favela para o mundo. Para o mundo. Eu aprendi aqui como é que funciona, eu usei em mim, eu ensino as pessoas. Eu vou olhar aqui para a minha câmera, que eu tenho uma câmera, o professor tem a dele aqui, para falar diretamente com você, com o meu público, tá? Falar para você o seguinte, que o professor Rogério Castilho foi uma das pessoas mais especiais que eu conheci na minha vida, né, como profissional, porque eu, como pai de santo, eu vi uma necessidade. O que é que eu vi? Eu via que os pais de santos faziam o quê? Trabalhavam as energias das pessoas. Então a pessoa chega com um problema e vai lá no pai de santo, está com um problema de amor, como você que está aí assistindo, né? Então o nosso público que está aqui vem com dores de amor, dores de prosperidade, não conseguem prosperar, tem traumas, né? E eu percebia que o quê? Que eu, como pai de santo, eu conseguia trabalhar a energia das pessoas. E depois as pessoas voltavam com o mesmo problema. E eu descobri também que isso acontecia comigo. Então, o que é que eu fiz? Eu fui buscar a causa do problema. Porque a minha questão de energia, o que estava acontecendo comigo e o que estava acontecendo com meus pacientes, era baseado na minha mente, naquilo que a minha mente criava, porque é a minha mente que cria a energia. Então, eu peguei e comecei a estudar hipnose, comecei a estudar PNL, até que um dia eu me encontrei com essa figura magnífica e eu estou hoje aqui com o objetivo, professor Castilho, de ser o advogado do diabo, que é perguntar sobre a hipnose, sobre a PNL, a pergunta que as pessoas têm dúvida aí do outro lado, porque elas querem resolver seu problema de amor e seu problema de prosperidade. Então, uma grande ferramenta eu estou trazendo para vocês hoje, que mudou a minha vida, foi quando eu passei a trabalhar a mudança mental e atrelar a mudança mental ao meu trabalho de pai de santo, e assim eu tenho mais uma ferramenta para cumprir a minha missão. Então, a pergunta para o professor Rogério Castilho hoje. Professor Castilho, tem gente que diz, que está aí do outro lado do nosso público, que hipnose é manipulação, que é truque, né? E que PNL é charlatanismo.
e que reprogramação mental é enganação. O senhor está aqui para provar o contrário ou o senhor quer admitir que tudo isso é ilusão? Eu gosto muito desse tipo de provocação porque normalmente não. Certamente vem de pessoas que não conhecem, não sabem o que é. E quando você não sabe o que é uma coisa, você desdenha. A pessoa não conhece, não estudou, não aprofunda, ela acha. Eu acho que hipnose é bobagem, eu acho que PNL é charlatanismo, eu acho que reprogramação mental não existe. Pode achar o que quiser, olha para os lados e vê as pessoas prosperando e continua achando que você acha. É porque eles olham aquele pessoal fazendo assim, olhe para esse dedo, durma. Isso. Então eles acham também que o hipnólogo ele controla a mente, né? Será, professor Castilho, que é possível eu como hipnólogo chegar em qualquer canto e controlar a mente das pessoas? Possível é. A questão é a seguinte: para quê? E as pessoas pediram para fazer isso? Se as pessoas pediram, a gente faz. Agora, se chegar num ambiente em que ninguém chamou você lá, ou ninguém pediu para fazer isso, e você controlar a mente delas, isso é uma coisa meio megalomaníaca, né? Mas existe? Você achar que é um deus, eu sou poderoso, eu faço o que eu quiser aqui, é megalomaníaco isso. E dentro eu sou psicólogo também, né? Dentro da área da saúde mental, isso tem até outro nome, né? Nem megalomania, é outro nome. Precisa de medicação, em alguns casos até internação. E a pergunta principal é: para que você vai fazer isso? Quando eu comecei a fazer hipnose, o Richard Bandler, que é o criador da PNL, ele diz assim: quando ele aprendeu hipnose, ele hipnotizava qualquer coisa que se mexesse. Ele fala isso, ele saiu treinando com todo mundo. Quando eu aprendi também era assim, eu ficava perguntando para as pessoas: você tá com alguma dor? Você tem medo de alguma coisa? Você quer ver um negócio? E ficava fazendo. Até que eu comecei a me perguntar: mas eu tô fazendo isso para quê? Alguém pediu? Não, então não faço. Fazer para mostrar que eu sei fazer para mostrar que eu teria algum tipo de poder, sei lá. Não tem um para quê. Eu sou hipnotista, mas eu também sou PNLista, sou um cara da PNL. A PNL ela trabalha com a pergunta: qual é o seu objetivo? A gente começa do fim pro começo. Qual é o seu objetivo? Prosperar, encontrar o amor da minha vida, emagrecer 20 quilos, dormir 8 horas por noite. A partir daí a gente faz alguma coisa. Agora, inverter a ordem, eu chegar e falar pra você assim: duvida eu te hipnotizar? Quer ver o que eu faço vocês, não sei o que lá? Isso aí pra mim é uma bobagem sem tamanho. Mas existe pessoas, a pergunta é, porque tem muita gente aí que está em dúvida. Do outro lado, existe pessoas que aprenderiam essa técnica para manipular pessoas? Vamos pensar assim, ó. Quem é o seu líder político? Você vota em quem? Você que está assistindo, você vota em quem? E você vota nessa pessoa que você falou, por quê? Porque ele manipulou a sua mente. Ele fez você acreditar que ele é melhor que o outro. Através de retórica, através de metáfora, através de storytelling, através de exemplos. Ele manipulou a sua mente para você acreditar que ele é melhor que o outro. Por que você torce pro time de futebol que você torce? Se você apenas gosta, é uma coisa. Mas se você é daquele torcedor que chega a brigar com um amigo por causa do time, mexeram com a sua mente. Se você é devoto de algum santo, entidade, sei lá o nome que você quiser, alguém colocou isso, se você não nasceu com isso na sua cabeça, alguém colocou na sua cabeça que isso era bom ou perigoso. O medo é o mais poderoso agente de manipulação. Se eu conseguir colocar medo em você, eu domino você. Então, tudo que a gente tem de culturalmente, do dia a dia, foi alguém que colocou. Então, isso responde a pergunta. Se existe um líder que é capaz de manipular metade de um país que nem o nosso tem 230 milhões de habitantes, imagina uma sala com 10 pessoas, com 15, com 2. Perfeito, professor Rogério Castilho. Mas alguém pode ser hipnotizado contra a sua própria vontade? Não só pode, como é. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o que elas querem. Elas falam que sabem, mas elas não sabem. E uma pessoa que tem um pouco de conhecimento e percepção identifica o que aquela pessoa quer e oferece para ela, sem que ela saiba que ela quer aquilo. Como é que eu explico isso de uma maneira mais simples? Presta atenção. Eu estou interessado nisso aí, viu? Porque eu vou fazer aqui o papel do pessoal que está aí. Já tem uma pergunta, eu acho que todo mundo já está com uma pergunta na cabeça, né? Baseado nisso. Será que eu posso manipular alguém para gostar de mim? Presta atenção aqui. Você que está me assistindo agora,
Você pode negar, achar que não, mas eu tenho certeza que você ficou com sede agora. Eu tenho certeza absoluta que você ficou com sede agora, porque você tem um cérebro. E dentro do seu cérebro tem uma coisa que chama neurônio espelho. Quando você vê alguém fazer uma coisa, você quer fazer também. Principalmente se aquela coisa que a pessoa fez dá a impressão de que foi bom. Se alguém fez algo que foi bom, você quer fazer também. Sabe o nome disso? Manipulação. O problema é que as pessoas associam a palavra manipulação a algo ruim. Eu vou manipular você para que você faça algo que eu quero. E manipulação, se você já comprou alguma coisa que você não precisava, você foi manipulado. Você já fez alguma coisa que você não queria? Um programa, assistir um filme, comer uma comida, visitar algum parente que você não queria? Você foi manipulado. A arte da manipulação, algumas pessoas só mudam o nome para ficar mais bonitinho. Falam persuasão. Persuasão. É uma coisa. Persuasão. É a mesma Tem coisa. muitos livros, né, pessoal, de Muitos persuasão. livros. É a mesma coisa. Então, não existe ser humano puro no sentido de ninguém me influencia. Se você fala um idioma, alguém já te influenciou a falar daquele jeito. Se você tem determinada religião, alguém te influenciou a ter essa religião. Se você torce para um time, se você gosta de... Se você coloca o arroz por cima do feijão, se você coloca o feijão por baixo do arroz, alguém te influenciou a fazer isso. Então, você é manipulado desde que você nasceu. Por que é que, de repente, a partir dos 20, 30, 40, 50, você deixaria de ser? Só que você não sabe, você acha que não é. Não tem como viver em sociedade sem ser persuadido, sem ser manipulado. Até mesmo por causa da propaganda da televisão, do Instagram, né? O Instagram mesmo é uma forma de manipulação, porque ele fica ali, a gente tendo que... Não acaba, né? E a gente fica sempre curioso da vida. Mais do que isso. Olha só como é a manipulação na rede social. Isso chama-se algoritmo. Como é que funciona? Eu entro numa rede social qualquer e procuro alguma coisa. Procuro aqui, ó. Eu vim aqui hoje, eu gostei, falei, quando chegar em casa eu vou procurar canecas pretas, porque eu gostei. Aí começa a aparecer um bocado de caneca preta. Eu vou lá e pulo a caneca preta. Aí eu fico olhando a propaganda. Se eu passar mais de 3 segundos, 1, 2, 3. Pronto. O algoritmo já entendeu. Castilho gosta disso aqui. O que ele vai começar a mostrar? Canecas. Não necessariamente preta. Ele vai mostrando caneca. Vai que eu gosto de outra. Aí eu passo direto e fico nas pretas. Vai aparecer caneca preta pra mim? Muito. Muito. E aí eu acho que aquilo é o quê? Coincidência. Eu acho que aquilo é, sei lá. Nossa, o Instagram lê a minha mente. Eu só pensei numa coisa, a coisa apareceu. Já tá no seu algoritmo. O nome disso é persuasão. O nome disso é manipulação. Então eu posso pegar e utilizar a hipnose para alguém se apaixonar por mim? O que é paixão? Vamos lá. Vamos começar a falar de dores. Começar com amor, que eu acho que é o que o pessoal mais quer. O pessoal, 90% das pessoas que me procuram é mais sofrimento do que amor, do que até mesmo ser rico, né? Porque um dos grandes trabalhos que eu mudo a vida do povo é a riqueza. É a transformação da mente para a pessoa ser próspera, para a pessoa mudar de vida. Mas tem gente que parece que não quer ser rica. Quer um amor, que está faltando amor, aquele homem que foi embora e tal. Então, hoje, nós temos essa solução. Vamos usar um método aqui que é a hipnose. Como é que eu posso mudar a minha perspectiva? É isso. Por que as pessoas preferem amor do que dinheiro? Porque o amor a gente recebe desde que nasce. Dinheiro a gente só vai entender o que é depois de 10 anos. Os primeiros anos da nossa vida, se alguém te der 1 milhão de qualquer dinheiro, você não sabe nem o que é aquilo. Você joga fora, você senta em cima, você não sabe o que é. Mas se você não tem dinheiro na sua primeira infância, não faz falta. Mas se você não tem amor, você não sobrevive. Então a gente aprende que amor é sinônimo de sobrevivência. Se ninguém me amar, eu vou morrer. Se a gente ao nascer é rejeitado, a gente morre. Se a gente ao crescer vai sendo rejeitado aos poucos, a gente vai morrendo aos poucos. Então o amor é mais importante que dinheiro nesse sentido. Se for para escolher entre um e outro, o coração vai bater pelo amor. E como é que faz para alguém amar você? É muito, muito, muito simples. Ame as pessoas. O problema é que a gente idealiza alguém. Eu quero alguém que seja assim, assado, cozido, frito. Aí eu conheço tal pessoa e eu começo a mudar essa pessoa para ela caber dentro do meu ideal de pessoa. E aí ela não gosta. Ela fala, não, eu sou desse jeito aqui. Fala, não, mas eu quero que você seja assim. Não, você não vai me mudar, então vai embora. E aí a gente fica procurando alguém ideal que a gente idealiza. Eu sou heterossexual, então eu gosto de mulher. Eu fico pensando assim, eu quero uma mulher assim, 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 assim. Aí quando eu encontro uma parecida, eu falo, opa, é ela. Aí o coraçãozinho fala, tô apaixonado, é essa aqui. Aí você vai convivendo e começa a falar assim, pô, pensei que você fosse assim. Eu achei que você fosse de outro jeito.
começa a decepcionar. Por quê? Porque eu idealizei uma pessoa que não existe, ela só existe na minha cabeça. Como é que eu faço para essa pessoa que apareceu aqui gostar de mim? Que eu goste dela primeiro, que eu sirva a ela primeiro, que eu elogie a ela primeiro, que eu faça por ela primeiro, que ela vai naturalmente retribuir. Agora, as pessoas querem primeiro ser atendidas para depois ver se gostam ou não, aí gera frustração. Professor, voltando para o assunto hipnose, né? Muita gente que está aí só conhece a hipnose do que vê aquele mestre fazendo, aqueles pessoal fazendo nos palcos, aquela hipnose de palco. Mas o que é que realmente é hipnose? O que é esse transe? E a grande pergunta é, já aconteceu de alguém entrar no transe e não voltar do transe? Então, explica um pouco aí para a gente sobre hipnose e sobre esse medo que as pessoas têm de não voltar. Eu vou lá para o outro lado e não volto. É o mesmo da incorporação. Tem gente que tem medo de incorporar e o espírito não saltar ele. Passagem só de ida, né? É. Não, é Fala um pouco. passagem é ida e volta. A hipnose, ela existe desde que existe ser humano. A hipnose é um processo natural, acontece o tempo todo. Nos muito antigamente, a hipnose ela era usada como anestesia para fazer pequenas cirurgias. Não existia cirurgia de grande porte antigamente. Muito antigamente. Não tinha, sei lá, um transplante de coração, é uma coisa recente. Então, para pequenas cirurgias, não existia anestesia. Então, o que fazia? Um relaxamento. Usava a hipnose para a pessoa ou controlar a dor ou apagar mesmo e poder fazer o que tem que ser feito. Até que um sujeito chamado Thomas Green Morton, ele descobriu que clorofórmio faz desmaiar. Então, embebeda clorofórmio num algodão, num pano qualquer, põe para a pessoa respirar, pum, ela apaga. Ela apaga, fazia uma cirurgia muito mais rápido do que com hipnose. E a hipnose foi parar onde? Foi parar no circo, a hipnose foi parar nas ruas, a hipnose foi parar no lado meio místico, ela saiu da ciência para ir para o misticismo. E aí quem levou a hipnose para a rua, levou com aquela coisa de eu tenho um poder que você não tem, olha como eu sou poderoso, olha o que eu faço. E aí as pessoas passaram a ter medo da hipnose, entender que a hipnose era uma coisa perigosa, quando na verdade ela é extremamente útil. E essa ideia perdura até hoje, é igual, muita gente até hoje acredita que manga com leite mata. Criaram essa ideia para que os escravos não ficassem comendo em vez de trabalhar. Tinha à vontade fruta, tinha à vontade vaca com leite, então pegava o leitinho ali, era leite, era manga, era leite, era manga. Peia, não adiantava. Ah, quer ver uma coisa? Um dia morreu um lá, trouxeram um morto e falaram, tá vendo esse aqui? Ele morreu, sabe por quê? Porque misturou leite com manga. Ficaram com medo, pararam de comer. Passou 500 anos, as pessoas até hoje acreditam que leite com manga mata. Passou milhares de anos, as pessoas acreditam até hoje que hipnose é uma coisa ruim. Para piorar, as pessoas aprendem, como você estava dizendo aqui, usa para fazer showzinho na rua. Tem um monte de lugar no Brasil, tem plaquinha, hipnose grátis, vem aqui, daí você vai lá e fazem umas palhaçadas. Isso só piora a imagem, porque hipnose é fantástica, uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para encontrar o amor, para encontrar a prosperidade, para encontrar a saúde. Mas querem usar para esquecer o nome, para cacarejar, para colar a mão na mesa, para colar a boca. Então, paciência. Rapaz, aconteceu um caso muito legal, entendeu? Que eu postei o nosso podcast com o professor Castilho. E teve uma pessoa que procurou ele para que ele trouxesse o amor de volta. E ele disse, não, trazer o amor de volta aí eu vou lhe passar para o Pai Paulo, que o Pai Paulo que é especialista em trazer o amor de volta. Mas em que a PNL e a hipnose e a reprogramação mental, professor Castilho, pode ajudar a mim, que vou chegar lá no Pai Paulo, no caso, que chega no nosso consultório, que chega no nosso atendimento, com dores, com traumas, que não dá certo no amor com ninguém, que a ansiedade dela faz acabar com todo o relacionamento, que ela acha que ela tem um dedo podre. Tem muita gente que está aí do outro lado e pensa assim, eu tenho um dedo podre por amor, eu não consigo amar ninguém, né? Porque eu começo a amar alguém e sempre essa pessoa me trai, sempre acontece a mesma coisa. Então, em que a hipnose e como a hipnose pode ajudar essas pessoas que vêm com problemas, que chegam que não conseguem esquecer a pessoa que ama, ou não consegue amar ninguém, entendeu? Eu mesmo já passei por isso. Quando eu me separei da minha esposa, mãe dos meus filhos, que era a mãe dos meus filhos, me separei dela, eu passei 1 ano sem amar ninguém, até eu me ajeitar para poder encontrar a mãe Amanda, entendeu? E
nessa história mudar e começar a voltar a ter sentimento por alguém. Mas tem gente que morre por amor, que sofre, tem gente que se mata, tem gente que entra em depressão, tem gente que não consegue se sentir atraente, tem muitas pessoas, e eu, como pai de santo, eu ajudo essas pessoas através de trabalhos espirituais e com o que eu aprendi com o Senhor e que eu aprendo diariamente, e trabalho isso na minha consulta também. Mas como é que a hipnose, como é que a PNL pode ajudar essas pessoas que chegam no consultório da gente com dores reais, dores legítimas, que não conseguem mais, às vezes, nem comer, nem trabalhar, porque está com um problema amoroso, ou um problema financeiro, que depois nós vamos entrar em finanças. Eu quero bater aqui no amor, porque o amor é bem interessante. Fala para o público. Vamos, público, é o seguinte, toda vez que alguém fala assim, estou sofrendo por amor, eu penso, quando possível eu digo, tem alguma coisa errada aí. Ninguém sofre por amor. Você pode sofrer por desamor. É a mesma coisa, vamos daqui a pouco falar. A mesma coisa, falar, eu tô bem, meu problema, eu queria fazer isso e aquilo, mas o problema é o dinheiro. Não, o dinheiro nunca é o problema, o dinheiro sempre é a solução. Então presta atenção, você não sofre por amor, talvez você sofra por desamor. Ah, outra pessoa não me ama. Não, você sofre por desamor próprio. A base, a origem desse sofrimento todo é a baixa autoestima. A pessoa não gosta dela, ela precisa que alguém goste. É como se você fosse um copo, e se ele estiver cheio de amor, ele não precisa de nada. Só que se ele estiver vazio, qualquer coisa vai preencher. Ou água, ou terra, ou areia, ou cocô, qualquer coisa. Então, como a pessoa está vazia, ela precisa do outro. Como é que é a música? Preciso de você aqui. Essas músicas românticas chamadas sofrências, é tudo assim. Ela me deixou, eu tô morrendo, eu preciso de você, eu não vivo sem você. É um reflexo do que as pessoas em geral sentem. Como ela tem baixa autoestima, como ela não gosta dela e não foi ensinada a gostar, ela precisa que alguém goste. Então eu deposito a minha esperança de que esta pessoa me dê o amor que eu não tenho. Aí quando a pessoa não dá, o que acontece? Eu sofro, é óbvio. Eu tô vazio aqui, desesperado procurando por amor. Ele não vem, eu vou sofrer. E de onde é que vem essa carência? A gente aprende desde pequenininho. Uma criança está em casa brincando, dentro da casa dela ela reina, ela corre, ela pula, ela faz o que ela quiser. Chega um momento que a mãe fala assim, vamos tomar banho, põe uma roupa, senta ali, fica quietinho que vai vir gente aqui. Aí começa a aprender com 4, 5, 6 anos que quando tiver alguém você tem que ficar quieto. Na sua casa você tem que ficar quieto. Aí com 10, 11, 12 vai sair, vai fazer alguma coisa, a mãe fala, pai, você vai sair com essa roupa? Vão achar que você não tem mãe, vão achar que você não tem roupa. Aí começa a entender o seguinte, ó, eu preciso me vestir para os outros. As outras pessoas têm que achar que tá bom, não eu. Aí cresce mais, vai fazer aniversário, parabéns, corta o bolo, tira o primeiro pedaço, dá para alguém importante. Pô, o aniversário é meu, o bolo é meu, o importante é o outro. Aí cresce mais um tanto, casa, ganha de presente do padrinho um faqueiro de prata. Quem tá do lado ganha copos de cristal. Estão aonde? Guardado. Para quando? Para quando vier alguém importante. Na sua casa, a pessoa importante é a visita. Você come com faca de cabo de plástico, com copo de requeijão. Aí quando vem alguém, bota a mesa para o outro. Você aprendeu desde pequenininho. Então, desde pequenininho, a pessoa aprende o seguinte, o importante é o outro. Eu tenho que mostrar para o outro, eu tenho que fazer para o outro, eu tenho que servir o outro, e vai se deixando para trás. E aí a vida chega um momento que cobra. Chega um momento que ela fala assim, tá, e eu? Ela não se conhece, ela não se identifica, ela não se preenche e ela vai se agarrar em alguém de qualquer jeito. É o famoso dedo podre. Eu vou com tanta sede em alguém, porque o meu copinho interno tá vazio, eu vou tão pedindo água para ela que ela assusta e vai embora. Aí eu vou lá, assusto o outro. Aí eu falo que o problema, eu tenho o dedo podre. Eu só encontro gente que não gosta de mim. Ora, eu não gosto de mim, como é que as pessoas vão gostar? Rapaz, tem muita gente que vai ouvir isso aí que você está falando e vai passar desapercebido, porque o sistema de crenças dela não quer aprender sobre Vai isso. bater no vidro e voltar. Porque a maioria das pessoas, professor Castilho, que eu atendo, que sofrem por amor, né, elas passam por isso que o senhor está falando agora. Elas desde pequenas, né, foram programadas para achar que o outro é mais importante. Isso. Então, tem médicas, advogadas, juízas, pessoas importantes, que sofrem por amor, por quê? Porque ela acha que ela tem um dedo podre. Não Porque tem. toda vez que eu vou amar alguém, que eu dedico todo o meu amor a alguém, acontece alguma coisa que essa pessoa foge da minha mão. É isso. Tá tudo bem, tá aquela maravilha e
Pá. Aparenta estar aquela E eu tenho um cliente dessa semana que passa por isso. E mulheres lindíssimas, belíssimas, coisa assim, Deus do outro mundo, que você olha assim e diz, rapaz, como é que essa mulher está sofrendo por amor? É isso, tá sofrendo por desamor. Passo inicial, apaixone-se perdidamente por você. Como? Olhando para as suas virtudes, conversando com você, pega um papel e uma caneta e escreve as suas 10 maiores qualidades. No que você é bom? Vai lá e põe no papel. Coloca no papel as suas grandes realizações na vida. Eu entrei na faculdade, eu consegui o meu primeiro emprego, consegui meu carro, consegui aquilo. Vai colocando no papel e vai lembrando. Você começa a despertar no cérebro. Poxa, é mesmo, eu não sou tão ruim assim. Poxa, é mesmo, eu não sou tão... a mosca do cocô do cavalo do bandido. Eu tenho virtudes. E coloca a luz sobre isso. O que o cérebro humano mais gosta é daquilo que ele já conhece. Ele não gosta de novidade. Ele gosta do que ele já conhece. Então, eu me apaixono por alguém, essa pessoa me trai, me despreza, me dá um pé na bunda. Qual que é a próxima pessoa que eu vou procurar? Uma parecida com aquela, porque desse tipo de pessoa eu já conheço. Meu cérebro, mesmo doendo, ele prefere. Ele fala, não, isso aqui eu já conheço. Porque escolher uma coisa nova gasta energia, tem que pensar, raciocinar, e o cérebro não gosta disso. Ele gosta de fazer aquilo que tá ali. Então, faz uma lista das suas virtudes. Não vai inventar. Você coloca uma coisa e busca uma referência. Por exemplo, você vai botar assim, olha, eu sou generoso. Para de escrever e lembra quando é que você foi generoso. Aquela vez que eu fui lá e doei não sei o quê, que ajudei não sei quem, parará, parará, parará. Ótimo. Aí bota aqui embaixo assim, ó. Eu sou criativo. Eu consegui arrumar um negócio sozinho, fiz isso e aquilo, ajudei e tal, dei uma ideia boa. Vai lá e coloca, eu sou amoroso. Eu visito a minha avó, a minha mãe, os meus filhos, eu visito um orfanato, eu abraço as crianças, Dá um exemplo de verdade aquilo. Você vai começar a construir na sua memória um caminho, desviando o seu cérebro do caminho que está hoje. Se o resultado que você está tendo não está bom, você tem que trocar. Você está indo por uma estrada esburacada, uma estrada cheia de pedra, uma estrada cheia de obstáculos. Você precisa sair dessa e pegar uma rodovia lisa, limpa. Se ela não existe, você constrói. Constrói lembrando o quanto você é bom, o quanto você já fez de bom. Se você não tiver memória nenhuma de nada bom, começa a fazer agora. A partir de amanhã, ó, se você está vendo ao vivo, hoje é uma segunda-feira à noite, é o início da semana. Se você está vendo gravado, serve também. A partir de amanhã, começa a fazer coisa boa para você lembrar de que você é bom. Vai visitar um orfanato, vai visitar um asilo, vai visitar a cadeia. Na cadeia tem gente boa também, não tem só bandido, não. Vai doar alguma coisa, se você tem bem material, doa material. Se você não tem, doa tempo, doa sangue, doa amor, doa ouvido. Começa a criar uma memória de que você é bom. E aí você vai desviando a mentalidade de que você... mas também eu sou uma merda, eu não presto pra nada, eu não sirvo pra nada. Tira isso da sua cabeça. Se você tá vivo, se você tá viva, é porque você é útil. A natureza é muito sábia. Seja lá quem você acredite, Deus, Jeová, Maomé, Buda, Krishna, Shiva, Zeus. Quem você acreditar, se essa entidade, ser, energia, mantém você vivo, é porque você é útil. A hora que você não servir mais pra nada, você vai queimar igual uma lâmpada. Joga fora, pega outra. Você tá aceso ainda? Usa essa luz para iluminar o caminho de outras pessoas. Vai ajudar a gente, vai empurrar carro na rua, vai ajudar a velha a atravessar a rua, vai ensinar o analfabeto a ler, o que você sabe fazer? Ensina alguém. Se você não tem para trás momento bom, cria momento agora. Você começa a perceber o quanto você é útil, o quanto você é bom, o quanto você é único. E aí você passa a depender menos do outro. A ideia de relacionamento é somar, não é completar. A outra metade da uma laranja. Você não é metade de nada, você é uma laranja inteira. Você só precisa de alguém que chupe você com gosto. Eu tô falando de laranja. Ninguém é metade de laranja. A tampa da minha panela. E se você for uma frigideira? Frigideira não tem tampa. Você é inteiro, você é inteira. Você não precisa de ninguém. Se alguém vier, amém, que bênção, axé, vai somar. Mas você é inteiro. Presta atenção nisso, você vai parar de sofrer por outro. Pois é muita gente, pessoal... É muita gente que me procura para fazer amarração amorosa, para resolver sua vida, né? Ela vem com esse sentimento. E eu percebo, professor, que isso aí é uma percepção que é uma realidade. Muita gente que começa um amor muito bem e depois dá errado, né? Começa aquela maravilha, 80%, depois vira 8%. Muita gente que começa uma faculdade e não termina, muita gente que começa a trabalhar numa empresa e depois
dá errado. Né? Muita gente que não consegue ficar com uma pessoa só. Às vezes ela está aqui com uma pessoa, se apaixona e tal, mas depois ela diz, não, mas não é esse aqui, eu quero agora o outro. Né? Ela é igual a criança que começou a brincar com aquele brinquedo e depois pegou aquele brinquedo, olhou para ele, dormiu com ele e jogou fora. E muita gente que está aí passa por isso. Está passando, enfrentando essa questão de começar as coisas no amor, no dinheiro, na prosperidade e tudo. E eu percebi nessa minha vivência, professor, que isso está muito ligado, e o senhor me corrija se eu estiver errado, isso é uma percepção minha clínica, está muito ligado à questão infância, à questão problema com a mãe, a questão de rejeição na infância, ou seja, uma pessoa que passou por traumas, abuso, né, passou por muita coisa traumática na sua infância, que hoje ela quer esquecer aquela infância, ela teve que ser grande logo, ela quer esquecer aquilo que passou com ela. E na vida dela se reverbera sempre começos e não términos. Por quê? Porque ela nunca se sente feliz com aquilo que ela tem. É como se ela olhasse para aquilo ali e não fizesse. Ela procura a felicidade dela num shopping, comprando roupa, na compra de um carro, na compra de uma bolsa. E quando ela compra aquela bolsa top da Louis Vuitton, como a mãe Amanda comprou uma bolsa linda da Louis Vuitton, realizou o sonho dela. Às vezes ela pega e diz, ó, isso aqui é tão comum. Eu achei que era uma coisa de outro mundo. Isso está ligado à infância. Qual é a sua opinião sobre isso? Exatamente isso. Nós somos resultados das nossas experiências de vida. E quando a gente nasce, não temos experiência de vida. As experiências vão sendo colocadas na gente. Algumas criam cicatrizes. Algumas ficam a ferida aberta por muito tempo, até que alguém vai lá e faça o que tem que ser feito. Quando cicatriza, não dói mais. Você tem a lembrança. Nossa, é mesmo, eu cortei isso aqui um dia. Não dói mais, é uma cicatriz. Mas uma ferida aberta continua doendo. E as feridas emocionais, não dá pra ver, né? Uma ferida no corpo você vê. Coloca lá um curativo e tal. Agora, uma ferida emocional, o que acontece? Vamos pensar num trauma de infância aí de rejeição. Uma criança que se sente rejeitada. Na verdade, ninguém é rejeitado. As pessoas se sentem rejeitadas. A criança que se sente rejeitada, dói. A gente não gosta de lidar com a dor. O que a gente faz? A gente mascara essa dor. Com o quê? Com algum vício. Quando você é pequeno, a dor ela passa com a boca. Você chora, ganha o peito da mãe. Você chora, você ganha uma mamadeira. Você chora, você ganha um bico. Você ganha um chupetinho. Então, a gente aprende a usar a boca para amenizar a nossa dor, quando é pequeno. Aí vai crescendo, a boca vem o quê? Doce, refrigerante. Cresce mais, a boca vem o quê? Vem o beijo, vem o sexo. Então, a gente aprende a usar a boca para amenizar a dor. E vai colocando coisas na boca, cigarro, álcool, comida. Isso dá um prazer na hora. É muito gostoso comer aquilo que você gosta. Tem gente que bota outras coisas. O que quiser, a boca é sua, por o que você quiser. E naquele momento imediato é muito bom. Eu vi ontem, por acaso, eu vi um vídeo de um bebê experimentando sorvete pela primeira vez. É sensacional. A mãe, provavelmente a mãe, com o sorvete, casquinha uma bola assim, põe a bola perto da boca do menino, ele dá uma... Aí ele faz assim, ele faz bem assim, ele arregala os olhos, pega aquela bola com as duas mãos e enfia na cara assim inteira, assim, ó. Porque ele teve uma explosão de prazer que ele nunca teve aquilo na vida. Pelo tamanho dele, a vida dele era leite, mingau e sei lá o quê. Quando aquele sorvete bate aqui, ele, uau, que coisa maravilhosa. Pronto, imediatamente aquele cérebro aprendeu a usar a boca para buscar prazer. Aí a gente vai crescendo com feridas emocionais, de rejeição, de qualquer outra. Não sabe lidar, por que a gente não sabe lidar? Porque a gente nem sabe o que é, a gente só sabe que aí, não tô legal, não tô bem, me sinto assim, eu vou beber que passa, eu vou comer que passa, eu vou fumar que passa, eu vou fazer sexo que passa, eu vou usar a boca. Uso outras coisas, eu uso o dinheiro para comprar coisas, eu uso o dinheiro para viajar, mas o principal, o mais fácil é a boca. Quando o ideal é ir lá e buscar aquela dor e resolver a dor. Então, por isso que tem gente que é obesa e não consegue emagrecer de jeito nenhum. Emagrecer de jeito nenhum. Porque a dor tá lá dentro, a dor continua, a dor não é fora. Ela faz lipo, ela faz bariátrica. Ela depois engorda tudo de novo. Não, porque continua doendo lá dentro. Aquela criancinha lá tá sofrendo lá dentro. E a hipnose trata isso? Vai lá na criança. Tem casos reais, me conta um caso que a hipnose mudou A mãe levou um garoto no meu consultório, ele tinha 14 anos, mas parecia ter 9. Bem miudinho, magrelinho, assim, bem seco, chupado assim, ó. Ele não comia. Até tem num livro meu, tá lá, se chama O Menino que Não Comia, não tem os nomes. Falando em livro, pessoal,
Mostra a câmera aqui. Esse aqui foi um presente que o professor Rogério Castilho me deu, certo? A PNL nos relacionamentos, tá? Estamos Ou falando seja, aqui de amor. estamos falando de amor e tal. Ele tem um livro, tá? Sobre a PNL nos relacionamentos. Ou seja, ele é um especialista nessa área e trata muita gente que tem dores relacionadas a relacionamento. Tá aqui, o cara tem um livro, entendeu? Então, ele é realmente uma autoridade no assunto. Pode continuar, professor. Ela levou o filho lá porque ele não comia, simplesmente ele não comia. Eu coloquei ele em transe hipnótico e ele explicou o que aconteceu. Ele em transe hipnótico, conversando com o inconsciente dele, ele dizia assim, eu não quero comer porque eu não quero ir embora da minha casa. Eu não entendi, explica. E ele falou, quando a minha irmã fez 18 anos, ela pegou as malas e foi embora. E eu não quero. Eu quero ficar na minha casa, eu quero cuidar da minha mãe. Eu deixei ele lá sair, chamei a mãe e falei, mãe, o que aconteceu com seu filho? Com a sua filha. Aí ela, o que aconteceu com a minha filha? Eu, não, calma, eu tô perguntando o que aconteceu com ela quando ela fez 18 anos. Ela falou, nada. Ela foi pra faculdade em outra cidade. Foi só isso, ela pegou as malas e saiu porque ela foi estudar. Só que ele era uma criança, ele viu aquilo e ele entendeu na cabecinha dele que quando ele fizesse 18 ele ia ter que ir embora também. E aí ele fez uma, a gente chama de decisão essencial. Ele decidiu que ele não ia crescer. Se eu não crescer, eu não preciso ir embora. E aí, para isso, ele parou de comer. O que eu fiz? Conversei com o inconsciente dele e perguntei, você quer ficar em casa para quê? Para cuidar da minha mãe. Eu perguntei, você cuida melhor da sua mãe se você for forte ou fraco? Sua mãe ficar mais velha, sua mãe precisar de ajuda para você pegar ela, levantar, pegar no colo, mais forte ou mais fraco? Ele, mais forte. O que precisa para ficar mais forte? Comer. Quanto? Muito. Quer comer agora? Para crescer e ficar forte? Quero. Tá bom. Saí e falei, mãe, dei um dinheiro para ela. Falei, vai ali, compra um sanduíche. Ela perguntou, o senhor tá com fome? Ela achou que era para mim. Falei, vai lá, mãe, compra 2. Ela voltou com o sanduíche, entrei e falei, entra comigo aqui. Entramos na minha sala de atendimento, ele sentadinho lá. Falei, pode dar o sanduíche para ele. Ela falou, mas ele não come nada. Dá o sanduíche para ele. Ele pegou e... Ela chorava assim, igual... Eu não via esse menino comer há muito tempo e tal, e tal, e tal. Então, o que eu fiz? Eu conversei com a criança que estava sofrendo, porque na cabecinha dela, se ele comesse, ele ia crescer, se ele crescesse, ele ia ter que ir embora. Entende a dor emocional desse menino? Se você pergunta para a mente consciente, ele não sabe, ele simplesmente fala, não quero comer porque eu não estou com fome. Só isso, ele vai justificar um comportamento. Então a hipnose ela funciona desse jeito, você vai no inconsciente, você vai na raiz do problema, você acha aquela dor emocional, resolve aquela dor e o comportamento passa a ser outro. Eu atendi um sujeito que foi lá e falou assim, professor, o senhor precisa me ajudar a parar de fumar, eu fumo 1,5 maço, né, dá 30 cigarros, 1,5 maço de cigarro por dia, mas eu não fumo em casa. Ele era aposentado, falou, mas eu não fumo em casa, eu vou na praça. E temos um problema sério aí. Porque o cigarro estava servindo para ele sair de casa. Ele tinha um problema em casa e usava o cigarro para sair. Ele saía 30 vezes de casa. Se eu consigo tirar o cigarro dele, sabe o que acontece? Ele ia começar a beber no bar, não em casa. Porque ele precisava de motivos para sair de casa. Só que nem passava pela cabeça dele isso. Para ele, o problema dele era o cigarro. E, na verdade, o cigarro para ele era uma solução. Ele tinha 30 maneiras de sair de casa. Enquanto não resolve o problema, a origem, você só fica resolvendo comportamento. Professor, tem um caso muito interessante, que é de uma cliente minha, que ela sempre é traída pelos maridos. Ela é muito bonita. Ela sempre é traída. O que é isso? É má sorte? Não. Ou é uma programação mental que está dentro dela, que ela sempre atrai isso para ela? Exatamente ou isso. O que é? É isso. E como é que o senhor resolver esse problema? O cérebro gosta daquilo que ele já conhece. Se eu sou uma mulher e conheço homens que traem, eu vou procurar outros que traem, porque meu cérebro gosta de coisa igual, ele não gosta de coisa diferente. Provavelmente o pai dela traía a mãe, ou o pai dela ou um outro homem importante, o avô, o tio, o irmão. E ela olhou aquilo. Uma criança não tem julgamento, isso é bom, isso é ruim. Se uma criança vê um adulto fumando, ela quer fumar. Se ela vê o pai batendo na mãe, ele vai bater na irmã, ele vai bater no cachorro, ele vai bater na boneca dele. A criança vai apenas fazer aquilo que ela vê. Então, se essa mulher aí viu, aprendeu que a figura de homem, a figura masculina de homem é alguém que trai, o cérebro dela aprendeu a buscar semelhantes. Ela vai continuar procurando esse tipo de homem. Aí a segunda pergunta, como é que faz, né? Reprogramação mental. Ensinar o cérebro dela a encontrar um homem que seja fiel dentro do que ela chama de fidelidade. Porque fidelidade é uma coisa muito ampla.
ela quer monogamia. É um homem que queira só ela. Isso não quer dizer que ele seja fiel, quer dizer que ele é monogâmico. Fidelidade é uma coisa bem mais ampla. É reprogramar o cérebro dela para identificar esse tipo de coisa. Se você acabou de fazer uma viagem internacional, você estava num Para país... Dubai. Vamos já falar de riqueza, eu vou falar de Dubai. Você fala outra língua lá, você escuta árabe aqui, de repente você escuta português, o que acontece? Opa, seu cérebro gosta daquilo que ele já conhece. Ele já conhece, é o português. É verdade, só deu um bom exemplo. Viu? Você tá no aeroporto, aquela zoeira. Paulo, opa, me chamaram. O seu cérebro conhece o seu nome. Seu cérebro conhece a língua portuguesa. O cérebro dessa mulher que você falou conhece um homem que trai. Ele vai falar, ó, tem um ali, ó, tem outro ali, tem outro ali. Precisa trocar essa referência. E eu vou falar de um caso aqui, professor, que aconteceu comigo, né? E também a dúvida de muitos homens aí que estão aí do outro lado. E a gente que é homem, que teve sempre o exemplo do pai traindo a mãe, né? E você criou uma revolta com o pai. Na sua infância você criou uma revolta com o pai, porque o pai está traindo a sua mãe e tal. E você começa a ver aquele comportamento, ter como repulsivo, mas mais tarde você está reproduzindo e sendo pior que o pai. Ou seja, você nunca está satisfeito com uma só mulher. Você tem vício de variedade. Eu acredito que tem muitos homens que sofrem disso. Eu também já sofri com isso, tive que me tratar. Eu quero entender, professor Castilho, onde é que está a causa. Já que a pessoa tinha repulso aquela situação, quando o pai, né, quando ele era pequeno e viu o pai fazer isso, viu o sofrimento da mãe sofrer, por que é que ele acaba fazendo outras pessoas sofrerem também, já que ele sofreu com isso? Maravilhosa pergunta. Nós temos duas mentes, né? A consciente, essa que pensa, que fala, que decide. E a inconsciente, que é quem realmente manda. Então, uma criança, ela vê as coisas, aquilo para ela é o certo, não é o que ela pensa que é certo, é o que ela sente. Ela vê um pai que chega em casa e dá um beijo e flores para a mãe, ela vai aprender a fazer isso quando ela crescer. Ela vê um pai que chega em casa e bate na mãe, é o que ela vai fazer quando ela crescer. Mesmo ela tendo repulsa a isso. Mesmo que ela... Não é o que a gente fala que conta, é o que a gente sente. Eu digo, Paulo, que a vida é uma grande entrevista de emprego. Sabe o que é uma entrevista de emprego? Mas também não é tudo, né? Porque tem pessoas que passam pelo pai traindo, o pai batendo na mãe e não faz. Sabe o que é uma entrevista de emprego? São duas pessoas mentindo. O empregador vai mentir, dizendo que a empresa é a melhor, que a pessoa vai se dar muito bem ali. Ele só vai falar o bom, não vai falar o ruim. E o candidato só vai falar o que ele tem de bom. Ele não vai falar assim, ó, eu até venho trabalhar aqui, mas tem dia que eu acordo tarde, às vezes eu não venho. Eu gosto de tomar um negocinho na hora do almoço, às vezes dá sono, de tarde eu vou pro banheiro dormida. Não, na entrevista de emprego a pessoa só vai falar as coisas boas que ela tem. A vida é a mesma coisa. Uma criança vê as coisas, aquilo vira verdade para ela não julga se é bom ou ruim. Ela só diz assim, é assim que faz. Depois ela cresce, ela começa a justificar o comportamento. O que manda na gente é a nossa emoção, não a nossa racionalidade. A gente pensa as coisas, mas a gente sente muito mais forte do que pensa. O que manda na gente é a nossa emoção, não é o nosso pensamento. Se a criança aprendeu vendo aquilo, ela entende que aquilo é o certo, mesmo que aquilo seja errado. Ela vê os irmãos mais velhos, o pai e a mãe, sei lá, fumando, ela vai fumar. Ela não vai pensar, pô, cigarro faz mal. Não, ela vai fumar. Ela vê o bebê cachaça no bico, ele vai tomar também. Vê a mãe traindo o pai. Vai, ela acha que é assim que a vida funciona. Mesmo que ela pense, não, tá errado. Só que o que manda na gente é a emoção, não é o pensamento. Existe, professor, maldição hereditária que passa por gerações e gerações, que, vamos supor, a mulher sofreu, a mãe dela, a avó sofreu, a bisavó sofreu, lá de trás veio passando de geração em geração. Existe algo passado por DNA ou são coisas que se aprendem por ver acontecer? Os dois. Porque tem caso de bebida, tem caso de gente que é alcoólatra, tem caso de todo tipo de gente que a gente atende e que a gente percebe que existe também coisas que vêm padrões repetitivos. Isso. Chama-se epigenética. Genética é estudo até a genética do meu pai, a cor de pele da minha mãe, a estatura do meu pai, isso é genética, né? Junta o XX da mãe e o XY do pai e nasce nós e tal, beleza. Existe a epigenética, que é além da genética. Olha como é que estudaram isso. Pegaram um rato, colocaram numa gaiola
e numa pontinha colocaram um queijo muito gostoso, muito cheiroso. O rato ia seco naquele queijo, com tudo. E de novo, e de novo. Aí depois eletrificaram, botaram um choque muito forte lá. O rato chegou no queijo e pau, pulou para trás. Aí foi, tomou de novo. Ele aprendeu, não foi mais. O queijo lá, cheiroso, delicioso, ele não foi mais. Esse rato teve filhos. Os filhos desse rato nunca tomaram choque. Botavam ele na gaiola e ele não ia no queijo. Aqueles filhos tiveram filhos, ou seja, os netos do rato que tomou choque, botavam na gaiola e eles não iam naquele queijo. Os netos tiveram filho, os bisnetos daquele rato botavam na gaiola e ele não ia naquele queijo. Então, 3 gerações depois que não tinham tomado choque, não iam no queijo, porque tinha aquele registro no seu DNA. Então, o comportamento humano também. Tem família que a pessoa fala assim, não sei de onde veio isso, eu não sou assim, o pai não é assim, o avô não é assim, por que essa criança é assim? Bisavô era assim, tataravô era assim. Então, o comportamento, ele é aprendido, eu vejo fazer, eu faço também, e é hereditário. Tem aqui no meu DNA, eu sou desse jeito. Eu tenho um sobrinho, eu só tenho uma irmã. Minha irmã tem um casal de filhos. E ela fala assim, ó, o Diego, que é meu sobrinho, o Diego é mais teu filho, meu, do que dela. Fala, não é possível, é muito igual, é muito parecido. Eu fico olhando e falo, mas parece... E assim, a gente não conviveu, não cresceu junto, morando na mesma casa, nada. O que é isso? Genética, é epigenética. Eu e meu sobrinho temos ancestrais comuns. Ele é meu sobrinho, ele é filho da minha irmã. Então, eu tô aqui, eu tenho uma irmã aqui no mesmo nível que eu. Ele tá aqui, filho dela. Mas nós dois temos o mesmo pai. Eu e minha irmã temos o mesmo pai e a mesma mãe. Então, daqui veio uma coisa que eu tenho, a minha irmã não, meu sobrinho tem também. Então, o comportamento ou é aprendido, eu vejo, aprendo e repito, ou é herança genética. E como é que o senhor pode ajudar? Eu até fiquei agora, estou só lembrando aquele negócio da água. O senhor fez assim, como é? Chega tá dando sede, já sei que tá pegando. Queria pedir aqui a produção também para trazer uma aguinha para nós, a nossa assistente de palco, né? Vem trazer aqui uma águazinha para a gente. Então, olhando aqui para essa câmera, tá? Olha para a lente da verdade. Olhando para a lente da verdade. Professor, o senhor falou para mim, né, desses casos e tal, e como eu falei, teve uma pessoa que procurou o senhor para saber como é que o senhor podia ajudar ele, que queria a mulher de volta. Como é que o senhor pode ajudar essas pessoas? Se alguém chega com essa dor e diz, professor, eu estou aqui no seu consultório, estou sofrendo com essa mulher e tal, quero a minha mulher de volta. O senhor pode ajudar a hipnose, a PNL, alguma coisa, pode de alguma forma ajudar a trazer o amor dela de volta? Eu faço com qualquer uma pessoa que vier com essa queixa, o que eu fiz com essa lá, eu encaminho para você. Ela quer trabalhar comigo, exatamente comigo. Eu vou ajudar essa pessoa a ter tanto amor próprio que ela não precise de alguém. Que se esse alguém aparecer, vai ser uma bênção para somar. Mas o problema que causa dor é quando eu preciso de alguém como necessidade. Eu preciso dessa pessoa, senão eu não vou ser feliz. E aí causa dor. O ideal é que a pessoa goste tanto dela que ela não precise de ninguém. Ela aceite alguém. Se alguém chega, é sempre para somar. É para juntar aqui, ó, um com o outro. Não eu preciso desesperadamente, sem você eu não vivo. A única coisa que a gente precisa, se não morre, é ar. Eu preciso desesperadamente de ar. Sem ele eu não vivo. Agora, amor, eu não preciso. Eu acho que é ele o é sonho. bem-vindo, ele é bem-vindo, mas eu não preciso. Eu acho que é o sonho de todo mundo que está aí do outro lado, é ter essa segurança, né? Esse amor próprio ao ponto que ele seja superior a tudo. Aí eu acho que ele ia atrair as pessoas que ele quisesse. Exatamente, porque nós gostamos de pessoas parecidas conosco, tá? A pessoa, quando é muito diferente, a gente acha esquisito, acha estranho, a gente se afasta. Não gosta dessa pessoa. Então, torne-se a pessoa que você quer atrair. Porque quando você se tornar essa pessoa, ela vai se identificar com você. Por que uma pessoa legal não se identifica com você hoje? Porque você não é legal. E dá para tratar o vício de variedade por outras pessoas? Dá, claro que dá. É uma insatisfação. Como você deu o exemplo da criança perfeita. A criança quer um brinquedo. Ela recebe o brinquedo, brinca um pouquinho, daqui a pouco larga lá. Aí ela quer outro brinquedo, Fica lá largada. Até quando? Até quando vem um primo e quer pegar aquele brinquedo. Ela vai, não, isso aqui é meu. Aí os pais falam, mas você não brinca com isso aí? Não, mas é meu. Então, o que é essa... Vou continuar usando o seu termo, né? Variedade.
Eu deposito uma expectativa numa pessoa e ela não corresponde. Então, eu encontro alguém falando, achei a pessoa ideal, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Só que eu idealizei ela. No dia a dia, ela vai mostrando que ela não é. Aí eu falo, pô, então eu vou procurar numa outra aqui, ó. Também não é. Eu vou procurar. Eu fico procurando em outras. Eu fico procurando em várias pessoas essa pessoa que está dentro da minha cabeça. Ela só existe na minha cabeça. Eu não vou encontrar nunca essa pessoa. É como a fábula do... Fábula não. O Frankenstein, aquele monstro. Dr. Victor Frankenstein era um médico que pegou vários pedaços de ser humano, costurou, montou e fez uma pessoa. Virou um monstro. Querendo fazer o perfeito. Querendo fazer o perfeito. Pegou um pedaço de cada um, costurou, juntou lá e fez um monstro. Horrível, por sinal. Querendo fazer um perfeito. Que não existe, o perfeito não existe. Então, ó, quer atrair alguém muito legal? Torne-se essa pessoa, porque ela vai ser atraída por você. Não é o contrário. Não é você que vai atrair alguém legal. Torne-se você alguém irresistível, que essa outra pessoa vai ser atraída por você. E as suas técnicas, professor, de hipnose, de PNL, de conhecimento da neurociência, ele pode fazer você uma pessoa mais sedutora? Sem dúvida. Pode fazer você ser quem você quiser. Eu posso ser quem eu quiser. Quem você quiser. Claro, vamos pensar aqui em limites físicos. Não dá para você ser jogador profissional de futebol com 50 anos. Não tem como. Mas psicologicamente, em termos de comportamento, você pode ser quem você quiser. Se você tem um pouco de timidez, você pode se tornar uma pessoa mais sociável. Se você tem, sei lá, baixa criatividade, você pode se tornar uma pessoa mais criativa. Você pode ser quem você quiser. Os limites estão dentro da cabeça. E agora vamos entrar na questão riqueza. Tá? Eu estive em Dubai e eu vi... Que tal lá? É muito top. Eu vi muita riqueza, muita prosperidade. E o que eu achei mais interessante de Dubai... foi que Dubai, há 50 anos atrás, não era nada. Era um deserto. E nesse deserto só tinha camelo. E nessa história desse deserto, um homem que foi o Sheikh Zayed, ele chegou e disse assim, vamos construir aqui uma grande cidade, a cidade que vai ser a maior cidade do mundo, maior prédio do mundo, maior shopping do mundo, maior isso do mundo, maior anel de ouro do mundo, que mais tem ouro, que mais tem isso, mais tem aquilo. Eu percebi que nasceu da vontade, nasceu do pensamento, nasceu do mindset, nasceu do sonho de um homem que conseguiu convencer as pessoas a fazer o que muito se dizia impossível. Até dia desse, diziam que foguete não dava ré. Aí veio o Elon Musk e fez o foguete dar ré, professor. Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor, por que existem pessoas que não conseguem sair da situação de pobreza e existem pessoas que não conseguem nunca ser pobres. Sempre a prosperidade está na vida dela, ela faz coisas o maior do mundo, como um sheik desse, como outras pessoas, como Elon Musk, como pessoas grandiosas no mundo que fizeram história e tem um grande resultado que não cabe mais, ele não consegue voltar a um resultado inferior. O que é que diferencia o pobre do rico? O que é que faz as pessoas terem sucesso e o que faz as pessoas terem fracasso? Aqui no YouTube tem um reality que chama 90 Dias para Ficar Milionário. Tem 2 temporadas. A primeira temporada se resume assim, um bilionário, foi lançado um desafio dele sair para uma cidade nos Estados Unidos desconhecida, que não conhecia ninguém, com $100, uma picape velha e um celular sem nenhum contato, só a internet. Então ele não usava cartão de crédito, ele não usava dinheiro dele, ele não usava o nome dele, ele não usava nada. E em 90 dias ele tinha que fazer $1 milhão. Foi uma temporada. Deu tão certo, foi tão sucesso, teve uma segunda temporada com 3 bilionários, um homem e 2 mulheres. Mesma coisa, cada um foi para um lugar que eles nunca tinham ido, não conhecia ninguém, $100 no bolso, um celular sem contato nenhum e um carro velho. 90 dias para fazer $1 milhão. Então, eles são bilionários, já fizeram bilhão. Fazer milhão, para eles é muito fácil. Por quê? Porque já está programado a cabeça dele, ele não vê a possibilidade de não fazer. E eu recomendo, tá aqui no YouTube, é grátis, tá? 90 dias para ficar milionário. Uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, você pode dar o dinheiro que for para ela, que ela vai botar o dinheiro fora, porque está programado. A Caixa Econômica tem um estudo que mostra que 90% dos ganhadores da loteria, 5 anos depois, estão mais pobres do que antes de ganhar.
Então ganha 1 milhão, ganha 5, ganha 10, ganha 100. 5 anos depois ele está devendo mais do que ele devia quando ele não tinha ganho nada. Porque está programado a se livrar do dinheiro. E o contrário, o Donald Trump, que hoje, quando a gente grava isso aqui, é presidente dos Estados Unidos, é um bilionário que quebrou algumas vezes. Ele quebrou. Quando ele quebrava, sabe o que acontecia? Ele ficava mais rico do que antes de quebrar. Aí ele quebrava de novo, ele ficava mais rico ainda. Porque estava programada a cabeça dele. Durante a Segunda Guerra, vários, especialmente judeus, fugiram da Europa para o Brasil, sem falar português. Eles foram para qualquer lugar para fugir da guerra. Fugir da guerra. Largaram tudo lá. Chegaram aqui no Porto, principalmente do Porto Santos, em São Paulo, enfim. Sem falar o idioma. Pouco tempo eles estavam ricos. Com a mala, né? Mala. Com a mala na mão. Ou malemar a roupa do corpo. Em pouco tempo eles estavam ricos de novo. Sem saber o idioma, sem ter contato, sem ter nada. Mas eles tinham o principal, a programação mental. Uma mentalidade. A mentalidade foi programado para eles que o mundo é um lugar abundante, que tem para todo mundo. Para eu ter, eu não preciso tomar de você. Se eu te der, não vai fazer falta, vai dobrar. Quem tem a mentalidade de escassez é o contrário. Tem pouco, é para mim, é só meu. Se eu puder tomar o seu, melhor. Porque é tudo assim, é muito pequeno, é muito fechado, é muito... E aí as coisas vêm e escorrem o dinheiro entra aqui como se fosse água, vai escorrendo assim, ó, e aí seca. E o próspero, ele tem a mão aberta, não tem a mão fechada para segurar. Ao contrário, ele tem a mão aberta para produzir, para construir um país. Las Vegas é isso. Las Vegas, nos Estados Unidos, era no meio do deserto. O país era próspero nas beiradas, nas laterais, onde tem mar, costa leste, costa oeste. E falaram, mas e o meio aqui? A gente precisa povoar o meio do país. Vamos inventar um negócio aqui? Fizeram Las Vegas, é feito no deserto. Só que Las Vegas é uma cidade. Dubai é um país, mas é o mesmo princípio. Vamos fazer alguma coisa para botar gente aqui. Ninguém queria morar no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Encheram de cassino, é bonito pra caramba aquilo. Você vai lá com o sonho de ganhar um dinheiro, tem artista e tal. Pronto, virou um lugar próspero, partindo do nada. Se o senhor pudesse resumir em uma palavra, né, o que é essa diferença do rico e do pobre, que palavra seria essa? Mindset, porque é uma palavra só, em português 2 palavras, programação mental. Foi programada a escassez na nossa cabeça, no geral. Dinheiro é sujo, o rico não vai pro céu, melhor pingar do que sobrar, melhor pingar do que faltar, pouco com Deus é muito, o camelo entra no buraco sei lá do quê. Tudo foi feito de modo que a gente pense pequeno, que a gente pense que não vai dar. E o outro lado é o contrário. O outro lado é assim, ó, você tá nesse mundo aqui, ó, você não tá aqui a passeio, você não tá aqui à toa, o mundo é seu. Ó o ar, você não paga pelo ar, você vem da onde? De qualquer lugar. Eu moro aqui na beira-mar, todo dia eu vou lá, fico olhando o marzão assim e falo, cara, olha isso, olha o tamanho disso aqui. Eu acho que eu sou alguém, olha o tamanho disso aqui. Olha pro grande, olha pro próximo, olha pro novo. E quem tem outro tipo de mentalidade, não, olha pro pequeno, olha pro micro, olha pro... vai faltar, eu não posso porque se amanhã não dá. As pessoas me procuram, vê que você dá mentoria de reprogramação mental, já começa assim, quanto é? Calma. Já tem medo até do preço, né? Calma, vamos conversar, o que você precisa, o que você quer, qual é o seu objetivo? Não, mas quanto é? Eu preciso ver se dá para eu pagar. Ela já tá pensando assim, ó, mas não é caro, e se eu pagar isso aí vai faltar, não sei, sempre olhando quanto pode faltar. Faltar, em vez do quanto eu posso ganhar. Quanto eu vou ganhar com isso. Só quando eu era pequeno, me lembro, quando eu era bem jovenzinho, eu queria ser padre, né? A minha história na Umbanda começou em 1991, no tempo da novela Vamp. Então eu queria ser padre. Eu não vou entrar na minha história da Umbanda, que não é o tema da nossa coisa, mas eu queria ser padre. Uma vez eu fui para a igreja, e eu vi um padre bem velhinho e ele leu uma passagem do Evangelho que ele diz, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Quando eu vi aquela cena, eu olhei que eu tinha visto no zoológico um camelo. A mãe do camelo. Um camelão bem grandão. E a minha avó, eu tinha visto minha avó costurar com agulha, eu vi o fundo da agulha, eu olhei. O camelo é bem grandão, o fundo da agulha é bem pequenininho. Então um rico nunca vai entrar no reino do céu. Então... eu não quero ser rico. Então, eu não quero ser rico. Então, há muito tempo eu fiquei com essa programação. Até eu descobri uma coisa, que a cidade de Jerusalém, que era onde Jesus passou ali naquela... o povo era judeu, então no sábado eles fechavam a cidade. Você não entrava nem saía. E à noite, depois de 6 horas, era fechado também. E tinha uma portinhola
que era uma porta pequena, porque quando chegava o pessoal do deserto, eles tinham que entrar por essa portinhola. E o camelo, para passar nessa portinhola, chamada fundo de agulha, ele tinha que passar descarregado, sem a carga dele e de joelho ali por baixo. Então, é como a gente constrói a riqueza e a pobreza desde pequeno. O que é que faz assim o cara que é filho de um milionário, que tem amigos milionários, que tem uma vida, e o cara que vive ali, que está construindo esse mindset. Como é que eu construo esse mindset? E tem como eu reprogramar esse mindset? Tem como eu mudar esse mindset? Ou seja, sair de uma mentalidade de pobreza, de escassez, de falta, né? Eu, conversando muito com a minha esposa também nessa viagem, que foi algo muito interessante sobre escassez, eu percebi a ela a dificuldade dela querer comprar coisas muito caras, queria guardar. Eu digo, Amanda, tu ganha tanto dinheiro e guarda tanto. Por quê? Alguém na tua família perdeu dinheiro, perdeu tudo e tal. Será que você não tem medo de perder? Aí ela foi buscar lembrança que uma pessoa da família dela, né, que era o avô e tal, chegou a ter uma condição boa de vida e perdeu tudo. E tem gente aí também que deve ter passado por isso, visto o pai como eu passei por isso. Meu pai tinha uma situação de financeira muito boa, teve empresa de ônibus e quebrou, capartou e teve que voltar para um caminhão. Como é que a gente faz, professor, para identificar essas crenças, para mudar esse mindset? Como é o processo que isso acontece? Eu posso me reprogramar? Eu posso sair da extrema pobreza, no meu caso, como eu tive, eu era um pai de santo que morava num kitnet. Para 10 anos depois ter essa riqueza todinha que eu alcancei, como a gente faz isso? Como se você não soubesse, né? Não, o exemplo vivo está aí. A minha pergunta é... O exemplo vivo está aí. Então, nossa mente é programada. Infelizmente, ela é programada sem saber como. Vamos fazendo assim. Eu não tenho curso para ser pai e mãe. Ninguém... você faz o curso aqui, você vai aprender. Não. Põe filho no mundo e vai criando. E como é que a gente cria o nosso filho? Como nós fomos criados. Como é que nossos pais criaram nós? Como os avós criaram os pais. E assim vai. E aí o que acontece? Olha só. Se eu perguntar qual a fruta mais famosa do mundo, vamos falar que é a maçã. Tem a maçã do Guilherme Tell, que bota maçã na cabeça do menino. Tem a maçã do Jardim do Éden. Tem a maçã do... Pronto, chegou lá. Aí a pergunta é assim, ó, se você leu a Bíblia já, procura e mostra para mim qualquer página, parágrafo, qualquer linha que tenha a palavra maçã. Não tem maçã na Bíblia. Adão e Eva foram tentados pelo fruto. Não tem maçã. Mas alguém falou maçã e todo mundo passou a falar maçã. Virou verdade, é maçã. Pronto. Quer ver uma outra? Não cai uma folha de uma árvore sem que... Deus permite. Isso. Você já leu isso na Bíblia? Se você leu, você está mentindo, porque não está na Bíblia. Está na Torá. Está no livro dos muçulmanos. Não está na Bíblia. Mas alguém, tá no Islã, né? Alguém começou a falar e virou verdade. Está no Alcorão. Alguém começou a falar e virou verdade. Os seus pais falaram umas bobagens para você e virou verdade. Você é criança e pede dinheiro pro seu pai que está passando o carro do sorvete na rua e seus pais falam para você, não temos dinheiro. Você acha que dinheiro é fácil? Assim é. Dinheiro é difícil, você tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Vira verdade. Aí você cresce, acha que você não trabalha muito. Por isso você não acha que por isso que você não tem dinheiro. Então a gente aprende umas coisas, quando você é criança, você não raciocina. Quer ver que legal? Você chega pro seu pai e fala assim, ô pai, me dá dinheiro aí para comprar sei lá, qualquer coisa. Aí ele diz assim, você acha que dinheiro dá em árvore, né? Você é uma criança, se você fosse um pouco maior, você diz assim, pai, dinheiro é feito de quê? Dinheiro é feito de papel. Papel vem da onde? Vem da madeira. A madeira vem da onde? Vem da árvore. Então dinheiro dá em árvore. Mas você é criança, você não tem isso aí para responder. Você simplesmente fica assim, dinheiro não dá em árvore. Você vê seus pais discutindo por dinheiro, sua mãe pedindo dinheiro pro seu pai falando, você acha que eu tenho dinheiro da onde? Aí você vê aquilo e fala assim, dinheiro causa briga. Então eu não quero ter dinheiro. Eu não quero dinheiro, entendeu? Então, isso já está programado. O que você precisa? Primeiro de tudo é ficar incomodado e dizer assim, não, eu mereço uma vida melhor do que isso aqui. Isso aqui é pouco. Como eu era incomodado em morar na favela. Eu dormia num colchãozinho dessa altura, assim, enrolava ele para dormir e guardar durante o dia. De noite desenrolava dessa grossinha assim, ó. Deitava no chão ali e falava, cara, a vida não pode ser isso aqui não. Não é possível não.
E do outro lado da rua, as casas de tijolo, de telhado, eu olhava, pô, mas tá errado isso aí, não pode ser. Então, o primeiro passo é você ficar incomodado. Se você acomoda, você fica em qualquer lugar. Então, o primeiro é incomodar. Não quero essa vida, quero uma vida melhor. Segundo é olhar para o rico sem a raiva. O pobre tem raiva de rico. O pobre tem raiva de patrão. Patrão é explorador, quer que eu trabalhe mais para enriquecer mais, não sei o que lá. Isso é verdade. Enquanto você não gostar de rico, você não vai ser rico, porque o seu cérebro gosta daquilo que ele reconhece. Se você olha para alguém e não gosta do que você está vendo, o seu cérebro vai falar para você olhar para o outro lado, não para aquele lado. Então, primeiro de tudo, fique incomodado com a sua situação. Fala, não tá bom, eu quero mais. Segundo, agradeça a existência de gente rica para ela mostrar para você como é que é. Abençoe as pessoas ricas, fala, elas são um exemplo, elas podem ser, né? Um exemplo para você. E aprenda com elas como é que elas fizeram. Se você falar, ela ganhou do pai, herdou, escolhe um outro. Tem um monte de gente que enriqueceu do nada, foi criando, foi crescendo. Olha para essas pessoas e aprende com ela. Mas primeiro põe na sua cabeça que você não merece a vidinha que você tem, você merece mais. Segundo, abençoe a riqueza. Se você continuar praguejando contra, você nunca vai ter. Você nunca vai ser alguém que você acha ruim, que você acha feio. Então, goste. E depois, comece a colocar na sua cabeça que é possível. Alguém conseguiu, você também pode conseguir. Comece a colecionar na sua cabeça histórias, como eu vou falar de novo, 90 dias para ficar milionário, tá no YouTube e é grátis, assiste aí. E comece a colocar na sua cabeça ideia de prosperidade, ideia de abundância. Como eu faço? Eu olho para o mar, eu fico olhando aquele marzão assim, ó. Não falta água aqui. Eu olho aquele mar de areia, aquele mundo de areia, eu falo, não falta areia aqui. Eu puxo o ar, não falta ar aqui. Ou seja, eu vivo num mundo de abundância. Se tem muito ar, se tem muita água, se tem muita areia, se tem muita gente, quando eu olho, tem muito dinheiro também. Eu preciso abençoar, dentro da sua crença, da sua fé, da sua religião, o que já existe para você ter também. Enquanto você praguejar contra, o seu sistema vai dizer, então, quer ver uma porcaria que as pessoas fazem? Tá lá Paulo de Aira. Lá em Dubai. Dubai aí, Paulo de Aira. Tô dando, não é que você fez isso, mas tô dando um exemplo. Eu fiz, andei de lancha, andei de iate, mas aí a pessoa, helicóptero. isso. Aí a pessoa faz uma foto, uma selfie no iate em Dubai e escreve assim, ó, ô vida ruim. Aí o seu inconsciente entende assim, ó, se é ruim, eu vou providenciar para que nunca mais aconteça. Nunca mais aconteça. Seja literal, você está em Dubai, você faz uma cesta, escreve assim, vida maravilhosa, é só o começo, é daqui para mais. E tem gente, professor, que fica... Eu recebi, sabe? Teve um rapaz que perguntou quanto era a minha consulta. E eu fui... Foi as minhas atendentes, né? Postaram, a minha consulta é 777, a consulta do Pai Paulo, e se você quiser emergencial, 1.333. E o cara disse, porque é caro, eu não tenho dinheiro e tal. E depois, quando ele começou a ver minhas coisas do bairro, ele disse assim, mas essa sua prosperidade, ela só você que enriquece, só você que ganha dinheiro, só você que isso, aquilo. Por que você não ensina isso aí pro povo? A gente ensina todo dia. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias tá eu, tá o senhor, é só seguir os vídeos do professor Castilho. É só seguir, ele é o meu mentor, pessoal. Porque tem gente que ainda diz assim, Pai Paulo, por que o senhor precisa de um mentor? O senhor já é o mentor de nós tudinho e tal, o senhor é um cara fantástico, o senhor já é rico. Mentores têm mentores. O professor Castilho é o cara que me mentoria. Por quê? Porque eu vi, professor. Isso é um recado para os meus amigos pais de santo que estão aí assistindo o programa. Muitos pais de santo perguntam para mim, Pai Paulo, por que você é tão próspero? Eu tenho não sei quantos anos, eu recebi uma ligação de um pai de santo antigo, eu tenho não sei quantos anos de religião, eu mato para Beelzebub, eu tenho pai, eu sou pactuado, eu sou isso, aquilo, e eu não tenho prosperidade, uma coisa não acontece para mim. Qual é o segredo, Pai Paulo? Eu digo, o segredo, meu querido, é que isso aí é a energia. Você tem que mudar a causa da energia. É igual que você está doente, sente uma dor, está doendo, e o médico vai lá e passa para você uma dipirona. E você resolve a dor naquele momento, mas você não resolve a causa da dor. Então eu tive que fazer um trabalho de primeiro entender que eu precisava mudar o meu mindset, mudar o meu pensamento, mudar minhas crenças, descobrir que crença limitante eu tinha, e até hoje eu trabalho essas crenças. Até hoje mesmo eu vou ter uma mentoria com o professor Castilho. Recomendo você assistir até no YouTube, ele tem a primeira aula de mentoria, eu acho que está lá, né? Tá lá. Entendeu? Então eu tenho uma mentoria com ele. Por quê? Porque eu preciso também a cada dia me transformar.
porque a gente, às vezes, a gente quer se sabotar. A maior prisão que a gente cria é o que nós mesmos criando para a gente mesmo. Quando você quer fazer algo e vem aquilo que foi lá na rádio, que ele contou a história da rádio, que vem e diz assim, mas eu não vou conseguir, Não é pra mim. mas não é para mim. Eu não mereço ser um artista. Ou seja, a gente tem crenças de merecimento, nós temos crenças de capacidade, que a gente diz eu não consigo, eu não posso. Aquela mulher, você olha para a mulher, tem gente aí que, os homens que estão me acompanhando, ou as mulheres que estão me acompanhando, olha para aquele cara bonitão, um sheik árabe, ou aquela mulher linda, com aquele rosto perfeita, usando a melhor bolsa, tudo, e diz, aquela mulher não é para mim. É muita areia. Muita areia para o meu caminhão. Então, você já barrou a sua prosperidade, já barrou você no amor, entendeu? Tem muita gente que se acaba antes de começar as coisas. É isso. Paulo, quando eu fui trabalhar em televisão, eu convivia com artistas, né, e tal. E antes de trabalhar, eu olhava pra TV, primeira coisa, eu achava que todos os artistas se conheciam, que era tudo amigo, que eles faziam parte de um grupo assim. E que eles eram uma categoria diferente de ser humano. Quando eu comecei a conviver com eles, eu falava assim, mas é igual eu. Se furar o dedo, sangra igual. Faz cocô igual, né? Igual, fedido igual, chora por dor emocional igual. E eu olhava, eu via artista que ficava emocionado de conhecer outro. Nossa, é o Silvio Santos. Olha, é o não sei quem. E eu, mas você é o fulano, né? Também. E aí eu comecei a entender que a gente tem uma ideia das pessoas... E elas não são nada diferentes de nós. A diferença é o programa. Então, de novo, aquilo que você quer, pergunta pra você assim, alguém já tem? Alguém já fez? Então é possível. Se você é um pai de santo que não é próspero, olha pra ele e coloca na sua cabeça o seguinte, ó, é possível prosperar dentro dessa religião, dessas práticas. Tem um exemplo aqui. E depois, pergunta pra ele como é que ele fez. Ele tá dizendo aqui, mais ou menos. Ele tem mentor, ele estuda, ele faz curso, ele lê. Me reprogramo, trabalho a minha autossugestão. É isso, todo de dia. novo, gente, presta atenção. O que é que bloqueia as pessoas na vida em todas as áreas? É achar que você tem o controle sobre a sua mente. Não tem. Você não manda a sua mente fazer algo. Você obedece o que ela te manda. É assim, ó. Quer ver? Você pensa em comprar um carro ou trocar de carro. Aí você vai falar para um amigo seu, você não fala simplesmente assim, ó. Tô com vontade de comprar um BYD. Ponto. Não. Você começa a explicar. Pô, rapaz, tô pensando em comprar um BYD, porque acho que o futuro é o carro elétrico. Né? Ó, não polui, é muito mais... não vou precisar lá comprar... Você começa a explicar uma coisa que você sente. E quem não tem o carro elétrico vai tacar o pau. Vai Puxa, dizer, isso é uma porcaria. isso aí a bateria vai pegar fogo e... Enfim. Quando você se apaixona por alguém, é a mesma coisa. Você não chega para um amigo seu e só fala assim, pô, tô apaixonadão por fulana. Você começa a explicar, pô, tô muito afim de fulana, porque ela é bonita, ela tem um sorrisão, ela é alto astral, ela é inteligente. Você começa a explicar. Então é assim, a gente sente paixão por uma pessoa, por um carro, por uma ideia, e aí a gente começa a justificar aquilo. E as pessoas acham que elas vivem por aqui, pela mente consciente. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei... Sabe nada, você não sabe de nada. Você apenas responde a uma coisa que você sente. Por exemplo, sabe quanto tempo leva para o seu cérebro decidir se você gosta de alguém ou não? Pega um segundo e divide por 20. 1/20 de segundo. Você bate o olho numa pessoa, seu cérebro fala, opa, parou, cuidado, ela é perigosa. Ou ele fala, gente boa. E aí a gente justifica. Então, no primeiro momento, se eu sinto que eu não gostei, eu vou falar, não fui com a cara dele. Sabe assim, o santo não bateu. Se eu gostei, eu vou justificar. Ô, simpático, gente boa, pessoa legal, parece um tio meu e tal. Eu começo a explicar. Então, as pessoas vivem, em geral, pela mente racional, que é a menor parte. Se você não está conseguindo as coisas na vida, é porque o seu programa interno não deixa. Para o seu programa, o bom é outra coisa. O bom é pouco, o bom é... Ai, não, pra que eu quero dinheiro? Vão me sequestrar, a família vai pedir. Tem gente que diz assim, eu só preciso aquilo que é necessário para viver. Tem muita gente que chega para mim, não quero ganhar dinheiro não, quero só ganhar para me viver confortável. Isso é uma justificativa pelo fracasso. Justificando o fracasso. Exatamente. Justificando o fracasso. Porque o dinheiro é igual a faca.
ela serve para matar alguém, mas ela serve também para o cirurgião usar, cortar Serve e pra passar curar uma manteiga no pessoa, pão, passar manteiga pra no dar pro pão. teu filho. É igual uma corda que você joga para salvar alguém ou pode pegar a pessoa mesmo se enforcar com ela ou enforcar alguém e matar. É isso. Ou seja, se você não quer ganhar dinheiro, mas você não precisa mais, então começa a ganhar dinheiro para ajudar as outras pessoas. É isso que eu falo. Eu Ajudar a sua família, sua mãe, seu pai. eu digo assim, ó. Quem acha que dinheiro não é importante, ainda não doou o suficiente. Ainda não doou o suficiente. Se você já tá bem, pra você já deu, não precisa de mais nada, comece a fazer pelos outros. Mas dinheiro, professor Castilho, sabe o que é que eu entendo de dinheiro? Que dinheiro, ele não é um papel, não é o físico. Porque até mesmo hoje a gente tá no celular e tem aqueles Quase se números. usa mais dinheiro. O dinheiro é energia. É isso. O dinheiro é uma energia que ele tem que passar, que ele tem que ajudar pessoas. E não existe energia que fique parada. E outra coisa, você quer ver o diabo, quer ver o diabo, não, desculpa, porque o diabo é bom, né? Ele tem poder também. Estou dizendo, você quer ver a coisa ruim na sua vida, fique liso. Ficando liso, você perde casamento, dá problema financeiro, É dá isso. problema de tudo. É isso. Agora tenha dinheiro, que você tem tudo. Agora tem medo. Eu digo assim, que é bem melhor você curar uma dor de Gaia, né? Que fala Gaia, né? Curar uma dor de corno em Paris do que em Aparecida do Norte, né? Que é parecido do Com norte. dinheiro é melhor, é mais fácil. É muito mais fácil. É melhor Você o cuidar cara da ter. saúde, você cuidar do corpo, você cuidar da família, você cuidar da casa, você cuidar de tudo. Com dinheiro é mais fácil. Essa conversa de que dinheiro é com o papo de quem não tem. Como eu não tenho, então eu vou falar mal. Igual criança que vai morar num bairro novo, não conhece ninguém, aí sai na rua assim, vê os meninos jogando bola, aí fala, posso jogar também? Ele fala, não. Também eu não queria. Ele quer justificar o fracasso. Então pessoas que não têm dinheiro falam que dinheiro não é importante. E tem muita gente que tá com pau em mim, porque eu posto. Tem até mesmo gente da minha família chega para mim, Paulo, você não devia postar aqui a sua riqueza, os carros, Poste a sua o pobreza. relógio, Poste a o sua não sei o pobreza. quê, as suas compras das suas roupas caríssimas lá na Versace, na Balmain, não sei o quê. Você não deveria postar. Aí, por que você posta? Você quer se amostrar, é a vaidade? Eu digo não, pessoal. É para mostrar, eu sou a pessoa mais desapegada que existe. Porque, para mim, professor, a causa do sofrimento humano é o apego. Eu sou apegado a isso aqui. Se eu perder isso aqui, acabou. A gente voltou no começo no assunto do amor. Eu sou apegado a uma pessoa, apego. Quando a pessoa vai, eu sofro. Sofro. Então a riqueza, sim, eu sou apegado. Não. Eu mostro para você a roupa, a riqueza, a viagem, para você acompanhar ao vivo o que a gente está fazendo na viagem e tal, para mostrar para você uma coisa, que você também pode. Alguns anos atrás eu estava de ônibus, andando de ônibus, mas foi a minha reprogramação E olha, mental. você estava andando de Mercedes com motorista. Mercedes com motorista, de Gol, né? Grande ônibus lotado. Então, e hoje sou uma pessoa próspera, que tem uma Hilux nova, tem uma Porsche de 450 mil, tem uma Evoque blindada, mora, além do terreiro aqui grande, mora num apartamento muito bom e muito luxuoso, ganha mais do que precisa para viver e já andou em 18 países, através da minha religião. Mas tudo isso foi através da reprogramação mental. Enquanto eu não entendi que eu precisava mudar minha mente, que eu precisava procurar um mentor, como o senhor que é o meu mentor, que eu não decidi que eu precisava procurar saber onde é que eu estava errando, porque tudo é resultado. Foi uma coisa que o senhor falou. Se eu estou gordinho, se o cara está gordinho, é resultado do quê? Dele comer muito. Se ele está, sei lá, com alguma doença, como eu estava pré-diabético, eu peguei, eu sempre comi muito açúcar, eu gostava muito de açúcar, doce, paladar infantil. Doce, açaí com leitinho, aquela putaria todinha. Mas um dia que eu cheguei e nunca tive problema da minha glicose mudar, que ela subiu para 128 em jejum, aí ó, igual alerta, eu digo, não quero passar pela diabetes, que eu já vi pessoas da minha família sofrer, minha avó, todo mundo passar por isso. Então eu digo, acabou o açúcar hoje. Então eu tomei uma decisão. Então você que está aí, como o meu espectador e o espectador do professor Castilho, que está sofrendo dores amorosas, que está sofrendo problemas de natureza, de prosperidade, que está faltando, está vibrando na falta, na escassez e tal, eu recomendo você duas coisas.
Primeiro, trabalha a sua energia, tá? Através do trabalho espiritual, da crença, do poder do que você pode, de você adorar um Deus ou uma entidade, algo que você acredita que vai trazer prosperidade para você, porque isso já é uma crença que gera também prosperidade. E procure uma pessoa, como o professor Castilho, que vai fazer uma reprogramação mental, que vai mudar o seu mindset, que vai entender onde você está errando, qual é a crença limitante. Porque ele conversando com a gente, ele está aqui conversando e a gente relatando aqui o nosso problema, ele vai identificar a causa do problema. Isso. E através de identificar a causa do problema, ele vai dar luz a essa causa. Imagine que essa causa do problema estava lá no fundo do poço, e quando você está ali conversando com o professor Castilho, ele vai dar luz, ele vai dizer, olha, o teu problema está... Como várias perguntas que eu fiz aqui, que quem não assistiu, assista. Sobre dores, sobre dor, sobre chifre, sobre pessoas que são enganadas. Dedo podre, né? Gente que não tem sorte no amor. E tudo isso está em cada um de você, o que você acredita. E agora tem a bombástica. A bombástica que vai pegar todo mundo. Tem muita gente na nossa religião e no mundo que acredita assim, professor Castilho. Eu sou invejado. As pessoas têm inveja de mim. Eu sofro muito com inveja. O que é que o senhor fala sobre aonde está esse problema dentro da pessoa? Porque eu sou o contrário. Eu aprendi com o senhor a ser, eu digo, quanto mais a negada me inveja, quanto mais tem inveja de mim, quanto mais quer me derrubar, quanto mais quer ver o meu mal, mais eu prospero, mais eu cresço, mais eu subo, porque eu já programei isso em mim. Então não tem poderoso para me atacar, porque eu não acredito no ataque do outro, porque eu acredito no poder de Deus, no poder das minhas entidades, naquilo que eu sirvo, e acredito em mim. Eu acredito que quanto mais inveja tem de mim, mais eu cresço. Porque eu reprogramei uma crença. E aquela pessoa, professor, que me procura, que vai no meu jogo, que já chega ali na minha mesa e diz, pai Paulo, eu acredito que estão botando macumba em mim, que eu estou sendo invejado. O que é que o senhor fala, onde é que está? E ela sempre é invejada, sempre é perseguida, sempre tem inimigos. O que é que o senhor fala? Mania de perseguição, isso aí, né? É algo assim, ó. Pensa num homem que tem uma mulher muito bonita. Esposa, namorada, noiva, enfim. Ele tem uma mulher muito bonita. E os outros homens cobiçam a mulher dele. E ele fica bravo. Se ele conta isso pra mim, eu diria pra ele assim, amigo, você devia ficar feliz que os homens cobiçam a sua mulher. Eu tenho esse problema, viu, professor? Quase que eu pego uma briga uma vez, porque eu acabo olhando pra minha mulher, pra mãe Amanda, achando ela bonitona, olhando assim pra ela, eu digo, ei, o que é que você quer? Eu vou aprender mais essa crença agora. Tá vendo que a gente tem que correr pra aprender, ó? Tive uma namorada, morava lá em São Paulo ainda, faz tempo isso, tinha uma namorada, ela era muito bonita mesmo. E quando a gente saía assim, eu falava, na rua andando a pé, eu falava pra ela, vai na frente. Aí ela ia, parecia que ela tava sozinha. Os caras passavam, buzinavam, tinha cara, parava o carro e todo mundo mexia. E eu ia devagar assim e dava uma risada. Porque eu pensava assim, vocês estão cobiçando, mas ela é minha. Vocês querem fazer coisas com ela que eu faço. Então eu não entendo quando o sujeito fica bravo quando alguém cobiça a mulher dele. O senhor não tinha medo de perder? De jeito nenhum, porque eu não tinha ela, não era minha. A gente fala minha namorada, mas não era minha. Meu é meus braços, minha mão, isso é meu. Uma pessoa, a gente tá ali, convive com a gente, ela não é minha. Então, os homens deviam ficar felizes que os outros cobiçam a mulher dele. Pior seria se os outros rissem da mulher dele. Sabe assim, a mulher é tão ruim que os caras olham e falam, nossa, olha a mulher daquele cara. Rapaz, que você perdeu alguma aposta? Não é possível, olha que desgraça. Então, se a sua mulher é cobiçada, você deveria, né, bater no peito e falar assim, olha que legal. Você não fica feliz quando alguém cobiça o seu carro, quando alguém cobiça a sua casa? Fala, pô, queria ter uma dessa, que casão, que carrão, você fica feliz? Por que quando o cara fala, eu queria ter uma mulher igual a sua, você fica bravo? Não dá pra eu entender isso aí. Então, a inveja, ela vem do grego invedere, não querer ver. Eu não quero ver o seu sucesso. Então, eu torço para que você perca o seu sucesso, porque se você perder, eu não vou ver. Eu não quero ver. Então, gente, se você tem inveja, cria o seu sucesso. Seja invejado. É melhor ser invejado do que ser invejoso. Seja você o objeto da inveja. Tenha você a mulher ou o homem que as pessoas cobicem. Tenha o carro, a casa que as pessoas cobicem. Você vai estar acima delas. E se você está acima, elas não têm como te atingir.
Eu fiz até uma artezinha no meu Ela tem, Instagram. professor. Peraí que agora eu vou pegar o senhor. Vamos lá. Ela tem como lhe pegar. Ela tem como lhe atingir, sim. Hum. Se você tem tudo e tal, ela não tem nada, ela tem inveja. Ela tem como lhe atingir quando você acredita na inveja dela. Isso que eu tô dizendo. Se você tá num nível acima, eu fiz uma arte que eu ponho no Facebook, no Instagram, que é assim. Se falam de você pelas costas, falam mal de você pelas costas, é porque você tá na frente. Ninguém atira pedra no árvore que não dá. Não dá fruta, exatamente. O Roberto Chinachik é um escritor famosíssimo. E ele conta assim, que ele diz assim, eu senti que eu fiquei famoso o dia que a revista Veja fez uma matéria falando mal de mim. Ele, faz muitos anos isso, ele falou que ele estava, sei lá, dormindo, será que ele estava fazendo, e alguém chamou, olha, você veio, o que foi? Saiu uma matéria, metendo pau em você, ele aonde? Na Veja. Ele falou, que legal. Foi lá na banca, comprou, pegou a matéria e botou no quadro, botou na parede, assim, do escritório dele, assim, ó. Porque ele disse assim, se a Veja, que era na época a maior revista do Brasil, tirou um tempo para falar de alguém, e esse alguém sou eu sou importante. Não importa se ela tá falando bem ou mal. O Pablo Marçal adora isso, né? O tá hater. falando de mim. Tá falando de mim. Mesma coisa, quando eu faço um post, lanço alguma coisa e alguém vem xingar na rede social, eu vou lá e agradeço. Falei, que bom, onde é que vocês estavam? Eu tava invisível, ninguém tava vendo. Então, se alguém te inveja, se alguém te xinga, se alguém te... Hoje é hater que fala, né? Agradeça, porque você tem relevância. O prego mais alto é o que leva mais martelada. O preguinho que tá embaixo ninguém nem vê. Troca a ideia de que vai te prejudicar por falar assim, cara, eu faço a diferença na vida dessa pessoa. Ela parou a vida dela para olhar para mim. Para ir lá na minha rede social escrever um negócio para mim. Para olhar, ela tem o mundo inteiro para olhar, ela olhou para minha mulher. Ela olhou para o meu carro, ela olhou para minhas roupas, ela olhou para as minhas viagens. Eu sou relevante. Se ela quer perder o tempo e a energia dela com isso, eu fiz um videozinho também uma vez que foi assim, ó. Vou repetir ele aqui, ó, para ficar bem literal. Tô nessa câmera aqui. Então é assim, ó. Fiquei sabendo que estão falando mal de mim aí na internet. Esse recado é diretamente para você, que dedica tempo e energia à minha pessoa. Muito obrigado. Eu agradeço. Porque a pessoa parou a vida dela por minha causa. Por que eu vou ficar chateado? Você sabe qual a maior live que já aconteceu na minha vida? Foi quando o pessoal falava mal de mim e tal. Eu digo, hoje eu vou detonar os meus inimigos e tal. Eu vou contar toda a verdade. Aí eu comecei, eu vou contar, olha, tudo que eles estão falando de mim é verdade. Tá? Eu realmente sou assim, assim, assado e tal. Aí comecei a mostrar as coisas. E no final... eu vou falar para vocês o que é que vai acontecer com meus inimigos, o que é que eu vou fazer com eles. E tal, e tudo, e tal. E no final todo mundo achava que eu fosse falar mal. Fazer um trabalho, fazer alguma coisa e tal. E eu simplesmente disse, eu dou a eles perdão. Vocês todos estão perdoados e tal. E que vocês... Aí, meu amigo, foi a live que eu nunca vi. Uma live da 3.000 pessoas. Ao vivo. Foi nesse dia que Fortaleza todinha parou para ver o que é que eu ia fazer com meus inimigos. É isso, cara. Agradeça, agradeça. Se você... Ó, presta atenção. Se você não tem inimigo, se ninguém te inveja, é porque você não existe. Você não é ninguém. É verdade. E outra coisa, professor, só pode dar quem tem, né? Isso. Hoje eu estava lá na minha nutricionista, no nutricionista, que é o Evaristo Magalhães, que eu quero deixar um abraço. E tem uma moça que trabalha com ele lá, que o marido dela é nutricionista. E ela disse, porque eu vou também todo mês e tal, e eu me consulto com meu marido, porque ele pode me dar carão, não sei o que. Aí eu perguntei, e ele é exemplo? E tal, para você ter medo do carão? Ele disse, não, ele é muito bom. Porque eu não iria num nutricionista que não fosse um exemplo. É igual você ir num professor de academia, que é bem gordão e tá ali querendo ensinar você a ser musculoso, a perder peso. Ou um nutricionista que você chega lá e ele tá comendo porcaria, tá bem gordão também. Então, como se ele não mudou a vida dele, como é que ele não pode mudar a sua, né? Então, é muito interessante isso. Mas a última pergunta que eu faço ao senhor na noite de hoje é o seguinte: se eu, ou o público, né, que está aí, as pessoas que querem o tratamento do professor Castilho, quando elas chegam no consultório, como é que vai ser esse tratamento? O senhor chega, o senhor recepciona, vai fazer ouvir a história dela?
vai fazer isso, vai intervir como. É um tratamento igual o psicólogo que tem que ir a vida toda, ou o senhor consegue resolver em pouco tempo? Como é que funciona o trabalho e a mágica do professor Rogério Castilho? A maioria dos meus processos são online, eu atendo pessoas do mundo todo. Tanto faz o online quanto o presencial aqui em Fortaleza, é do mesmo jeito. O primeiro passo a gente chama de anamnese. Eu preciso entender quais são as dores, as queixas e principalmente o objetivo das pessoas. Então me conta a sua história. Muito além do... eu quero emagrecer 20 quilos. Não, eu preciso entender o todo. Quem é você, com quem você mora, o que você trabalha, há quanto tempo... Desde quando você está com esse problema, já tentou alguma outra coisa, faz algum tratamento, toma algum remédio, porque tudo isso influencia no processo. Então, o primeiro contato é esse, é saber a situação geral da pessoa. Se tem filho, se dorme cedo, se assiste filme de terror, se come carne com gordura, se bebe cerveja, tudo que for possível, né? Aí desenho aquilo e com o meu olhar clínico e de experiência eu vou lá e já acho aquilo que você falou. Eu já identifico mais ou menos onde é a causa. Normalmente não é onde a pessoa fala. Não é, porque ela não sabe. Se ela soubesse, ela não ia lá. Ela já tinha resolvido. Seu consultório. Tinha resolvido. Aí eu falo, normalmente eu falo para a pessoa, olha, você veio buscar isso aqui, mas eu acho que a questão é aqui, ó. Não é aqui. Por exemplo, eu tenho uma mentorada que tem dificuldade, mora nos Estados Unidos e tem dificuldade de falar inglês. Ela mora lá e ela fala, não adianta. Eu estudo, eu faço aula, meia hora depois eu já esqueci tudo, e não sei o que, eu quero destravar o inglês. Tá bom. Estou interessado. Conversei com ela, conversei. O que eu identifiquei? Ela foi para os Estados Unidos, o marido trabalhava numa empresa e foi chamado para ir para lá. Ele falou, vamos mudar para lá. Ela disse, olha, eu não falo inglês, ele não tem problema. Ela falou, então eu vou como esposa analfabeta. Não falo, você cuida de tudo. Beleza. Separaram, não deu certo lá, separaram. E qual é o problema dela? Não é falar inglês. O problema dela é que ela precisa de alguém para cuidar dela. Não ela cuidar de alguém. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser... Precisa de alguém que fale inglês por ela. Exatamente. Então, quando ela precisa de qualquer coisa, alguém precisa ajudar. Alguém precisa cuidar. Para comprar um negócio na padaria, para ir numa farmácia, para chamar um Uber. Ela sempre precisa de alguém. Então, o problema não é falar inglês. O problema é resolver a dependência emocional. Entende como é que é? Então, o primeiro passo é fazer uma leitura da pessoa como um todo, para identificar o problema real. E, professor, existe algum curso, treinamento ou consulta onde a pessoa pode aprender a reprogramar a mente dela para conquistar amor e prosperidade? É comigo. O senhor dá curso? É comigo. Eu faço mentorias de reprogramação mental e dou cursos também. Tem cursos online já prontinho. Tem o curso online prontinho, reprogramação mental. Você tá lá. Tá prontinho ali. É simples, mas não é fácil. Tá? Não é assim, ó, estala o dedo e você muda. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa identificar os seus programas. E você precisa criar um objetivo para mudar. Sempre parte-se de um para quê. Para que você quer eliminar 30 quilos? Para que você quer ganhar 100 mil reais por mês? Para que você quer viajar ao mundo? Para que você quer encontrar uma pessoa? Porque se o seu cérebro não entender que tem um bom motivo, ele não faz. O cérebro é preguiçoso. Você precisa convencê-lo de fazer uma coisa, senão ele não faz. Você vê... Vai numa academia fim de ano, comecinho de ano, é lotada. As pessoas querem ficar magra para quê? Para o carnaval. Quer ficar bonita pro carnaval, para férias. Vai na academia depois, março, abril, maio. Diminui a quantidade de pessoas. Não tem pra quê. Começa na segunda-feira, tá lotada. Quando você vai dar na quinta, sexta, já isso. As pessoas têm boa iniciativa, têm péssima acabativa. Então, tenha pra quê, tenha objetivos, tenha motivo da ação. Motivação são duas palavras. O motivo da ação. Crie motivos para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para a sua saúde espiritual. Crie motivos para a sua saúde financeira, crie motivos para a sua saúde familiar, crie motivos para as suas saúdes. Que aí o seu cérebro vai entender, isso é importante, eu vou agir. Não é assim que acontece quando descobre que está pré-diabético? Opa, peraí, deixa eu mudar minha alimentação. Para quê? Para eu viver com mais saúde. Não é assim quando alguém fuma e um parente ou um amigo querido morre de câncer. Opa, peraí, deixa eu parar porque senão eu vou morrer também. Então eu vou parar para quê? Para ter saúde. Ou eu vou começar para quê? Para ter saúde. Vou começar a ir à academia, vou começar a beber água, vou começar a ler para melhorar minha mente. Então a reprogramação mental que eu ofereço para as pessoas é isso. Muda o modo como você pensa, você vai mudar o modo como você age. Você mudando o modo como você age, você vai mudar os seus resultados. Então começa do resultado. Que resultado você quer? Vamos mudar o comportamento. Como? Mudando o pensamento, mudando a programação. Eu vou fazer um convite para o senhor.
para a gente se juntar e a gente fazer um day training, um dia de treinamento de reprogramação mental, de energia, de prosperidade. Desde que seja aqui no Palácio de Zé. Se você está assistindo e não conhece aqui, azar o seu, eu conheço. E é bonito isso aqui, viu? E outro convite, professor, convidar o senhor também para escrever um livro, já que o senhor tem vários, mas escrever outro, né? Sobre prosperidade, sobre essa mudança de mente. Até mesmo um livro mais pesado sobre a questão de amor, que eu acho que é um livro que vai bombar muito. E escrever pela editora Cambridge, que é a editora de Pai Paulo de Airá. Se você não sabe, também está nascendo um livro meu chamado aqui Descomplicando o Baralho Cigano. Eu criei o baralho, né, que é o primeiro baralho cigano do mundo, professor, até a palavra-chave nele, e dentro tem um QR Code com um curso de baralho cigano, um curso básico, para a pessoa já começar a sair jogando. Eu quero presentear o senhor. Olha aí! Esse presente é uma lembrança que sempre o senhor vai lembrar de mim na sua vida, né? Vai ficar aí para a eternidade. Já convido o pessoal a ir no site da editora Cambridge, ou nos meus destaques, para ir comprar o baralho, adquirir o baralho e ter. E eu fiz o livro. O lançamento vai ser agora dia 24, na leitura do Iguatemi. Então, aqui em Fortaleza, em tem Fortaleza. No Brasil inteiro. Em Fortaleza. Dia 24 de setembro de 2025, nessa próxima quarta-feira, passando dessa na outra, você que está aí é meu convidado especial para me dar um abraço, para ir lá, em primeira mão, adquirir o seu exemplar desse livro, onde eu ensino baralho cigano, contando uma história, como se eu estivesse aqui conversando com você, e como eu aprendi baralho cigano. E aqui eu conto a história, mostro tudo para você, mostro como você ter sucesso como cartomante. É um livro muito ilustrativo, depois aí pode olhar os stories que eu fiz um coisa. E o senhor está convidado, que eu vou lhe presentear com o meu livro lá no dia do lançamento. É muito importante, o meu mentor tá lá. E eu quero lhe presentear com outro livro, aí, tá? Que esse aqui é um livro que não é de autoria somente minha. Eu sou um dos autores. Foca a câmera aí, produção. Ó. Aqui o Pai Paulo de Airá, ó. Foca aí a câmera. Bem pequenininho, é o capítulo 25, onde eu falo de mudança de crenças. Esse livro aqui, Eu Sou a Mudança, tá? Onde eu sou coautor. Eu queria presentear aqui o senhor. É um livro de organização do André Kescher, e ele que foi a pessoa que fez o evento em Dubai para empresários, para grandes treinadores. E eu fui um dos selecionados para dar uma palestra que já vai estar no YouTube também. Então eu queria presentear o senhor, tá certo? Livro, o melhor presente. Já fui presenteado aqui por esse livro dele, pessoal, PNL nos relacionamentos. Então se você quer ser feliz no amor, é só procurar o professor Rogério Castilho também e aprender a ser feliz nos seus relacionamentos. E professor, eu queria que o senhor deixasse as suas redes sociais, seu telefone. Eu sei que ninguém fala diretamente com o senhor, que tem pessoas que atendem e tal, e que o senhor é uma pessoa muito ocupada, mas o senhor é uma pessoa que está aberta para curso, mentoria, para o cara que quer desenvolver-se, e o senhor faz um trabalho excepcional. Então deixa aqui as suas redes sociais, seu canal do YouTube. Fala para o público como achar o professor Rogério Castilho. Graças. Só lembrando, o livro de PNL nos relacionamentos não é apenas relacionamento conjugal, tá? Tem aqui, ó, vou até ler para você rapidinho aqui no nosso sumário. Eu consigo comprar esse livro, professor? Consegue tudo. Ó, relacionamento familiar, relacionamento profissional, relacionamento conjugal, relacionamento social. Então, por isso está aqui no plural, PNL nos relacionamentos. Nós somos seres relacionais, nenhum ser humano vive sozinho. Para falar comigo, me encontrar aqui no YouTube, tem canal aqui, Rogério Castilho, meu nome é Rogério Castilho, aqui no YouTube tem um canal, milhares de vídeos sobre hipnose, PNL, reprogramação mental, neurociência, psicologia, dica de livro, dica de filme, Rogério Castilho aqui no YouTube. E no Instagram é prof.rogeriocastilho, prof.rogeriocastilho. No Instagram também, todos os dias eu compartilho lá story, compartilho vídeos, dicas. Flávio de Airá, a mesma coisa. Todo dia ele coloca lá o trabalho que a gente faz, a gente fala, a gente mostra como é. Só que as pessoas têm preguiça de ler um livro, de assistir um vídeo um pouquinho maior e quer milagre. Milagre é mais caro, tá? Rogério Castilho aqui no YouTube, prof.rogeriocastilho no Instagram, e lá no Insta, na minha bio, tem o link lá com contatos, todos os meus cursos, produtos, mentorias, livros.
Eu estou pronto para ajudar você a ter a vida que você merece. A única dúvida que eu tenho é: será que você quer? Será que você quer? É o mesmo que eu pergunto. Então, se inscreva no canal do Mestre Rogério Castilho, tá? Curta esse vídeo, comente, deixe seu comentário, compartilhe com as pessoas que você acha que estão sofrendo com amor, que estão sofrendo com prosperidade. Se você se sentiu em algum dos casos aqui colocados, você pode procurar o professor Rogério Castilho, pode me procurar também nas minhas consultas espirituais e juntos, porque muitas vezes eu indico o professor, tem casos que eu não vou trabalhar ali no meu consultório, no meu jogo e tal, que eu digo, olha, eu vou indicar aqui um profissional muito E top, vice-versa. entendeu? E como chega gente que ele chega e me indica. Então, eu quero indicar para você, professor Rogério Castilho, siga ele, vai lá no Instagram dele, você que segue o Pai Paulo, vai lá no Instagram dele, segue o cara que você tem muito a ganhar. Então é isso. E por que é que eu indico, passo clientes para ele, pessoas que precisam de ajuda espiritual para ele? Por que é que ele passa pessoas para mim? Porque nós dois temos a mentalidade da prosperidade, não da escassez. Não vai faltar, e se eu passar para ele vai faltar para mim. Não. Eu passo para ele, eu estou mostrando para o universo que eu tenho tanto que eu posso doar. E ele passa para mim pelo mesmo motivo. Reprograme sua mente, programe sua vida.